Ari Mesquita. Já começa dando risada. Tomou um susto ele. É só chamar ele que ele já dá risada. Ele tomou um susto. Hoje eu tô feliz, viu? Hoje você tá feliz? Eu tô muito feliz, Por quê? lógico. Vitória? Foi pra primeira divisão? Não, eu sou Bahia, mulher. Eu sou Ah. Bahia. Hoje a gente vai corrigir um erro. Hoje a gente vai conseguir entrevistar, né? Corrigir um erro, a gente vai Com conseguir certeza. Retratação. Sim, Essa mulher que retratação é o mínimo, né? tem muito trabalho aqui na cidade, tem muito o que falar. Tem. Não tem? E hoje vai ter oportunidade de falar. Com certeza. Graças a Deus. Hoje nem- ela vai falar. Eu nem trouxe um pesquinha. Não, Ah, pra quê? mas Não precisa. Você sabe tudo de cabeça. Não precisa. Hoje estamos aqui mais uma vez. A gente não repetiu nenhum entrevistado, mas ela é Verdade. a Merece. única Merece. entrevistada repetida nessa primeira etapa. Nessa Respeite as minas. Respeite as minas. Respeita as minas. Gente, A gente tá entender aqui isso, fazendo, gente. reparando. Luciana Tavares. Vamos Seja nessa. muito bem-vinda de volta a este programa. Hein, Cissa? Merece aquelas palmas. Olha eu aqui, olha eu aqui. Vamos nessa. Seja bem-vinda, Lu. Seja muito bem-vinda. Você já sabe como é que funciona a dinâmica aqui, mas não deixaram você fazer a dinâmica da vez passada, mas dessa vez Hoje a gente veio falar. veio falar. Conte a sua história Acho que que todo mundo quer saber, Luciana. gente quer Começamos a saber. falar daquela vez. Foi É, assim, né? Como é? Você só começou. Agora, a mulher, vice-presidente da Exato. Câmara de Vereadores, atual agora, foi eleita neste último sábado, presidente municipal do PCdoB, Lauro É Freire. bom que tem mais história Né? pra contar, né? Tem mais histórias, as coisas. E verdade. domingo ela tem um negócio aí que vai acontecer, que ela vai contar daqui a pouco, mas antes, Maravilha. Mas Vamos antes, conhecer a história vamos dela. conhecer a história Vamos lá? agora, né? Liga Começa da por política, onde? a gente vai falar de política. Começa pelo começo. Pela de vida tudo, política, pela é? vida política. Como foi que A começou? gente tava conversando com isso esses dias, ele tava falando uma coisa fantástica que é a UJS em Lauro de Freitas. E você vem disso, né? Você vem desse movimento, Então, dessa energia Se que é a a gente- juventude. começando desse início Começar da dessa juventude. Eu acho que Política tá de baixo o juventude. seu Tá, sua eu coisa. senti Acho aqui. o meu banquinho assim, mais tá, baixinho. subi aí né, um Caio? pouquinho. Levante o corpo agora aí. pra eu- Vamos lá. Isso. Aí. Tá bom? Eu tava olhando pra você, falei, pô, isso é grande, mas a mulher tá 2 metros. Nós somos altas, as duas, né? As duas. Que é isso? Esse negócio tá errado. Daqui a pouco eu chamo a atenção pra botar esse negócio sobre, mas na hora certa. Ó. Então, Pronto. Paulo, a União da Juventude Socialista. Eu até falei sobre a União da Juventude Socialista. Comecei a pincelar, né? Que é a maior juventude da América Latina. E hoje eu tenho, assim, a felicidade de ter Luiz Henrique, que é meu filho, né? De criação, do peito, né? Do meu coração, que tem 25 anos, que hoje é o presidente atual. Mas já está passando também um cajado Sim. para uma outra liderança da juventude. E foram eles que me trouxeram muito antes de Henrique, a geração anterior, que me trouxe para a política. Na verdade, para a política estudantil. Só que como eu já tinha uma vida ativa de trabalho, eu tive pouco tempo lá na UJS, mas fiz o movimento estudantil no momento principal, que foi a meia passagem, que Paulo lembra, Paulo estava lá, Paulo ajudava a galera, né? A gente parava os ônibus, né? Parava Todo os mundo parando ônibus, o ônibus. né? Os Aí meninos... você vê hoje que tem aumento de passagem e ninguém faz nada. É, A gente fazia um imagine, fuzuê. aqui em Lauro teve movimento. exatamente. Tem até que tem um movimentozinho, mas ainda é muito. Muito Não, mas- não é comparado, É, comparado comparado- ao que a gente fazia, mas Não. travava essa E o luz daquilo fundamental, toda. e o fundamental ali é que a gente estava reivindicando a meia passagem estudantil para Inter- Lauro de Freitas. intermunicipal. Intermunicipal. Era nem Que só não Lauro de Freitas, existia. exato. E isso foi um marco fortíssimo para a União da Juventude Socialista aqui em Lauro. Foi a meia Só que, passagem, assim, não foi? A meia passagem para estudantes, Isso. né, da região Exatamente. toda metropolitana, que é intermunicipal. Portanto, a juventude nossa, ela não se organiza apenas na UJS, porque a UJS ela é a maior juventude da América Latina, que tem várias juventudes por aí, né, vários organismos, mas o nosso, ele é um dos maiores e o maior hoje. Só que a gente tem a SELF, que é a Associação de Estudantes de Lauro de Freitas, que é esta que estava coordenando com o Sim. JS aquele movimento. E esses meninos me trouxeram, né, para conhecer um pouco mais sobre a luta ativista no movimento estudantil. E lá se vou eu. Só que eu já estava na universidade. Então eu tive pouco tempo para militar com eles. Eles eram do movimento secundarista, que é da UEB, União de Estudantes da Bahia. E eu estava já com a UNE, que era a União Nacional de Estudantes, que é do nível já superior na faculdade. E os meninos estavam aqui no Bartolomeu, no Hermano, nas escolas do município, no Vilão, né? E lá se vamos nós. Então eu dei um reforçozinho para eles e corri para
procurar fazer alguma coisa para poder trabalhar, né? Porque não podia ficar apenas no movimento estudantil, até porque Já na faculdade. já né? tava tendo Com que filho, vislumbrar, com não tudo. tava com filho ainda Não? não. Fui ter filho muito depois. Henrique ainda tava pequenininho, que Henrique é o primeiro filho meu de coração, mas assim, depois que veio Luara, agora tem Graciela, tenho 3, né, hoje. Um eu pari, um eu criei, meu mais velho, de 25, e a outra agora chegou uma caçulinha, né? Que é assim, vai saindo um, vai entrando outro, né? Claro. É isso A aí. casa ficou vazia de uma cama, entrou outro pra poder ocupar. A casa não fica vazia. Não fica nunca. Mas você é nascida, criada aqui. Me conte como é um pouco sua história anterior a isso e como foi sua chegada até aí. essa... Então, na verdade, eu sou filha dessa cidade, né? Literalmente, nasci em Lauro de Freitas. Nasci no bairro de Portão. Então, quando eu faço esse debate o tempo inteiro sobre o que é que tem nesse território, o que é que tem nesse bairro, porque Portão, Cissa, é um dos bairros mais tradicionais de Lauro de Freitas. Sim. Na verdade, é onde começa a cidade, né? Começa naquele Sim, bairro, sim. né? Começa, assim, as margens do Rio Joanes, aquela composição, começa muito ali em Portão. As famílias mais tradicionais. Se você chega hoje na cidade e você quer encontrar ainda parentes, famílias longas, é em Portão, pô. Então, quem quiser conferir, vai lá domingo agora, no dia 11, para poder ver o nosso bloco lá, o Respeito às Minas, que vai sentir isso aí. 11 não, no dia 19. 19 é domingo, gente. Domingo, Olha, eu tô aqui querendo que o tempo pare, mas o tempo não para. Não Tá para. correndo e o ano tá acabando. Domingo é 19, então é o dia do nosso bloco Respeito às Minas, é lá que a gente vai estar, vocês vão perceber a pujança que tem esse bairro, né, de vizinhos, de amigos, nessa tradição de irmandade familiar. É ali, e eu nasci ali, eu nasci em Sempre Verde, que aí hoje é a casa que o meu tio mora, eu nasci em casa. O parto de minha mãe Nasceu em foi casa? parteira. Em casa. Parteira. Então, assim, Literalmente nasceu literalmente dentro de Portão. dentro de Portão. Então, Você tem quantos irmãos, Lu? eu tenho, o meu pai casou de novo, né? E nunca foram casados meu pai e minha mãe. Meu pai casou e minha mãe casou depois. Então eu tenho da parte da minha mãe, do casamento de minha mãe, 2 irmãos e do meu pai 3 irmãs. Então eu sou a mais total. velha que divide, assim, tô no meio de 2 famílias maravilhosas. Que Que Uns de um lado, outros do minhas outro, mas irmãs, junta todo mundo. E meus irmãos, então assim, eu sou a mais velha de todas, Sim. de todos eles, né? Sou a mais velha nessa história. E aí, com tudo isso, ali em Portão, Paulo, foi assim onde eu aprendi a ter o primeiro contato com essa questão do pensar na outra pessoa, né? De você viver em comunidade de fato, né? Com a vida social, te levando para além de um reduto. Que isso é importante. Como? Isso é feito de várias maneiras. Desde uma família tradicional que tem a pujança e popularidade, que é o caso da minha família, do meu padrasto, que traz isso. É uma família de baianas de Acarajé. Então, a primeira baiana da Praça de Portão, que é Dona Adilina, é a minha avó, que é a mãe do meu padrasto. Então, nessa família eu fui criada também. Então, a gente tem essa relação familiar, de família tradicional. Seu Duzinho, que é o meu avô, o pai de meu padrasto, hoje em memória, é quem criou o samba de viola de Portão. Então, a gente tem uma história cultural, tradicional. E aí, Você pequenininha... não caiu de paraquedas, importante. Aí pequenininha eu via o samba comer no centro, né? Literalmente. O samba comer no centro desde pequenininha. E minha avó Carmelita, que é uma mulher feirante, né, que teve assim muita honra em criar seus filhos da melhor forma que pôde. Ela é ainda, porque está viva, embora acamada, uma mulher evangélica. Então, assim, pense a pessoa que vê o samba comendo no centro e vê o culto rolando na igreja. Sim. Então, eu conseguia viver as duas coisas, entendeu? Vivia o samba, vivia a cultura, vivia a arte, vivia o cristianismo. E assim, o que mais me inspira mesmo é ver a dedicação de minha mãe enquanto mulher. Ela tendo a consciência de que ela precisava inspirar os filhos, a dedicação total que ela tinha. A minha mãe, ela é esse ser. Então, hoje ela é enfermeira técnica, né, da gestão municipal há 20 e tantos anos. Minha mãe já era enfermeira, gente, antes de eu pensar em ser gente, né, técnica de enfermagem, antes de eu Já pensar... estava aí ajudando a comunidade, Isso, né? então ela sempre teve esse trabalho, né? Minha mãe, tanto que tem os cortes municipais que acontecem no município, minha mãe sempre vai nos cortes, né? Só que assim, minha mãe sai em um dia e com 2, 3 dias é aquela confusão no E posto. alguém gritando no Cadê posto pra ela saber. Conceição? Cadê Conceição? E eu, ó, de braços cruzados, esperando Só só esperando. Conceição retorno. voltar para o lugar dela. Isso muito me orgulha, Sim. porque ela traz o legado dela na saúde,
que isso também me inspirou. Essa história minha começou assim, vendo aquela composição de arte, de cultura, né, também de cultos, né, presenciando isso. E minha mãe muito atenta, né? Minha mãe começou a trabalhar fora de casa quando eu tinha já 13 anos, porque ela tinha a preocupação de como isso não é comum hoje. As mulheres têm que sair para trabalhar, né? A gente quer oferecer um pouco uma vida melhor para os nossos filhos e filhas. Como é que faz isso? Né? Precisa hoje o ambiente, a economia nos cobra um pouco mais de investimento. Exatamente. E os filhos cobram muito isso, né? Só que minha mãe ela ficou em casa esperando a gente ter pelo menos a idade de adolescência para poder trabalhar. Que eram outros tempos, né? Eram Ela outros poderia tempos. aguardar Mas ela era um muito pouco. atenta nos filhos dela, né? Em mim e meus 2 irmãos. E mais também nos filhos dos vizinhos, que estavam sempre na nossa Sim. casa, né? Sempre dava de tarde aquele bolo caseiro que ela Sim. fazia, aquele pãozinho torrado, cuidando dos filhos Criançada dos brincando na outros. rua. E ela atenta a isso. Então, isso também me chamou muita atenção, essa dedicação que minha mãe fazia, atenta a tudo. Depois ela foi ser técnica de enfermagem e o carinho no atender, fora do expediente de trabalho. Dava 17 horas, 18, o acamado, a pessoa que estava em casa, que não se locomovia, o curativo que não tinha, ela ia até a casa da pessoa. Uma injeção, né? Que sempre precisa de Injeção alguma todos os coisa. finais de semana lá em casa. Eu sei como Então, é nossa isso. casa sempre foi o CRAS e a extensão do posto de Sim, saúde. sim. E a gente presenciando isso. Então, a gente começava a ver como você tinha aquela relação, né? Com a cidade, com o bairro. Cuidado, né? O cuidado. Não era só no trabalho, né? Era Não, da pessoa ela dela. tinha uma contribuição muito além do que aquilo ali. E minha avó Carmelita é uma mulher que eu nunca vi igual. Pense uma senhora evangélica, que isso não quer dizer muita coisa do que se dizem sobre, né? Uma mulher, mas assim, uma mulher aguerrida, corajosa, né? Uma mulher que saía para trabalhar nas feiras de Salvador, da capital, coisa que pra gente ainda era muito distante, que eu morava em Portão. A gente não morava no centro, não morávamos em Tinga, que eram bairros mais próximos Sim. da Estrada do Coco, né? Tinha mais A gente acesso morava- a Salvador. Vivia em Salvador. A gente né? vivia mais para dentro da Transporte, cidade. né? Para você ter ideia, não se saía de Portão para dentro de Tinga facilmente. Você chegava até em Salvador de um ônibus só, mas não era comum. Mas- Né? Seu João Era mais Expresso fácil para Salvador Era mais fácil do que para dentro da própria cidade. Sim. Tanto que João Expresso é o nome dado a um senhor que tinha um pau de arara, uma caminhonete, e levava o De povo. fazer isso. E depois ele teve o primeiro ônibus também, que levava os estudantes para o Lomanto Júnior, para o Rotary em Itapuã. Sim. Então, assim, quem morava em Portão dependia dessa rede de apoio, né, de João Expresso, né, e ter aquela dedicação de ter o carro passando no horário certo para os feirantes. E minha avó era uma dessas feirantes que dependia desse carro. E à noite, as filhas dela para estudar o mesmo ônibus, né? Então, assim, é uma história muito massa de vivência nesse bairro, né, nessa tradição desse bairro. E você falou que você cresceu em um Sempre Verde. Sempre Verde tem uma tradição de muita enchente, Muita muito enchente, alagamento. é. Como é que foi você viver Eu dentro nasci, dessa eu nasci agonia? lá na casa do meu tio, que fica logo no início da comunidade de Sempre Verde. E depois de um pouco tempo, eu já me mudei para casa da minha avó, que é na Rua dos Fiéis, na Rua de Cima. Mas é terrível, porque na verdade não tinha essa enchente. Eu lembro que eu já peguei um negócio ali que subiu 1,5 metro ali. E no ano de 2005 você pegou a pior enchente que a gente teve na Isso. cidade, lá em Sempre Verde, quando Moema chegou na cidade, Sim, lembra? sim, foi lá Na no- sentada de Moema foi a Na cidade Na enchendo. Cidade de Março também teve. Na de Março também teve. Teve. Teve, mas em 2005 foi a pior. Ah, sim, 2013 muito pior, foi, sim. 2013 foi terrível, mas em 2005 não tinha, era no teto das casas água. Só que nessa época não Mas tinha essa não enchente. tinha antigamente. Por quê? Tornou-se Sempre Verde, de fato, era um trecho, é um local do bairro que tinha muita área verdezinha ainda, tinha uns nascentes de rio, girino, lembra de girino? Sim, sim. Tinha girino, as mulheres lavavam roupa à margem daquele rio, então você não tinha esse povoamento ali, não tinha as construções, não tinha ainda essas casas que hoje se tem naquele lugar. sim. Então essa enchente que hoje é vista é muito por conta do número de casas que se construiu Ocuparam nas Em nascentes. cima E as do- modificações, né? em cima do rio. Sim. em cima do rio. Que é o rio mesmo que vocês percebem que na Estrada do Coco, o próprio Rio Sapato ele vem passando lá em Portão, no canal Três Irmãos. Não tem Jacob ali, um centro comercial enorme. Jacob passa debaixo dele, ele fez uma palafita. O cara chegou lá, botou um palácio, pegou o rio, botou coluna dentro do rio, só que atrás dele tem a comunidade, que hoje é a Sempre Verde Boca da Mata, que tem esse problema da enchente hoje, por conta dessas construções, que quando eu nasci, morava ali, não tinha, né? Não se via enchente no bairro. As enchentes Você, foram vindo Lu, depois. sua mãe é da área de saúde. Academicamente, você foi por que caminho? Se formou em quê? Como é que foi isso na sua cabeça na época de Então, escolher o que fazer? O que é que te levou a fazer a universidade que você fez? Minha mãe fez magistério também, né? Ela fez magistério e depois fazer o curso técnico em saúde.
E aí, ela não foi para a sala de aula, mas eu vi a dedicação dela com a gente em casa, eu falei, eu vou fazer magistério. E ela dizia, faça magistério, filha, magistério é bom. E aí eu fui pro Bartolomeu na época, eu sou da última turma de magistério do ano de 2008. Sim. Consegui cursar magistério. E ensinei, lecionei, né, fundamental Fundi 1 e educação infantil. Eu sou pró do maternal até o Fundi 1. Agora eu tô fazendo docência para letras e história. Então já posso deslanchar aí o Fundi 2 e nível médio, né? Mas assim, fui para a sala de aula com os pequenininhos até o quarto ano, até o quinto. Porém, ela como não ensinou, ela ficava o tempo inteiro, né? Aí eu fui e fiz. Só que depois de um tempo, eu quis conhecer outras áreas no período inicial ainda de minha carreira de professora. Sim. E aí eu fui para o aeroporto. Assim, nova, queria conhecer tudo que tivesse ao alcance. E aí falaram, vai ter uma seleção lá no aeroporto. Eu disse, vai, Vou lá. Nessa época eu já namorava Ronaldo, né? Eu não era casada, já namorava ele. Ele fez a seleção no dia anterior, que era para homens, e no dia posterior foi a de mulheres, e lá eu estava. E aí pronto, passei na seleção no outro dia, para uma empresa que, digo logo, nunca tinha andado de avião na minha vida. Cheguei lá, gaiata toda, fila, mulher da capital inteira. Gente pra caramba. Até mulher de interior estava aqui, na casa de parente, fazendo seleção, lá estou eu. Naquela fila maravilhosa. Qual é a empresa? Ninguém dizia. Qual é a empresa? Ninguém dizia. No segundo dia, quem tinha passado pela primeira seleção ia para o segundo dia. No segundo dia, eu perguntei à psicóloga, minha filha, eu tenho que saber pelo menos que empresa é essa. Eu tenho uma sala de aula que eu deixei os meninos lá, pedi para a colega tomar conta, falei com a gestora. Qual é a empresa. Eu preciso saber. Então, no segundo dia de seleção, ela falou, é a VASP. Eu, uau, VASP. E aí, vamos lá, VASP, linhas aéreas. Deliciosa e saudosa VASP. E aí fui fazer no segundo dia de seleção. Aí eu falei, tá, eu tô aqui, vamos continuar. Vamos lá. Aí vamos para as dinâmicas, vamos para a parte de psicóloga. Aí terminei psicoteste, o terceiro dia eu disse, e aí, minha filha, ela, volte aqui amanhã. Eu disse, ai, tô mais uma etapa. Que bom. Aí liguei pra Pro e disse, olha, meu amor, eu acho que eu vou precisar mais um dia. Semana. Massinha. Mais um pouquinho. Escola Batista Betânia, massinha, mais um dia só pra ver o que vai acontecer lá. Ela disse, tá bom, Lu, eu fui, terceira etapa, aí lá se vou eu. Entrar em um setor, que é o setor que vocês, quando viajam, vocês são um porre, quando vocês perdem a bagagem de vocês. Lá estou eu, né, cuidando de bagagem extraviada do mundo inteiro. Também, porque o pessoal sai chutando a bagagem, Não, né? ali, eu não digo nem as danificadas, o pior são as extraviadas. Extraviadas, né? Tem coisa pior do que você desembarcar aqui e sua bagagem está simplesmente em Roma. Em outro lugar. É só BO, né? Só BO. E lá foi nesse setor que eu fui, lindamente. Trabalhei 5 anos. Só chegava a confusão. Só chegava a confusão. Aí depois da VASP fui para a SATA e passei por outras empresas. Passei pela Trip Linhas Aéreas, que é uma empresa maravilhosa. E andou de avião logo? Não, de cara, tive que treinar. Fui para São Paulo, fazer treinamento lá. Ai, que coisa boa. E aí pronto. Aí, Quem beleza. trabalha nesse ramo tem passagens passagens para a família. Né? Ou já foram melhores, né? Já teve mais dignidade para trabalhador da aviação. Hoje em dia é muita cobrança, muito trabalho e devolução zero pra gente. E aí, resultado, fui presidenta do sindicato lá, né? A política. Aí foi aí que a já política foi se começou. chegando. Aí é que eu sempre descubro. chegando. Mas aí eu já tinha sido candidata. Em 2012 já. Quando eu voltei para ser, quer dizer, candidata eu fui depois de um bom tempo. Presidenta do sindicato eu fui depois. Eu comecei lá, eu tinha 18 anos, cara. Eu tinha 18 anos quando entrei no aeroporto. E aí fiz essa seleção, passei lá. Passei 5 anos de minha vida na VASP, onde eu amei aquela experiência. E chegaram outras empresas. E hoje eu sou funcionária da Azul Linhas Aéreas. Eu sou licenciada, eu não sou demitida da Azul Linhas Aéreas. Porque quando fui ser candidata, em 2012, aí eu empato as eleições e aí volto para lá, depois da licença, para a eleição. E aí é que eu recebo o desafio em 2013. Eu entrei lá em 2002. Em 2013, 11 anos depois. eu recebo o desafio que é ser presidenta do Sindicato de Aeroviários da Bahia. E aeroviárias. Aí licencia. E aí fiquei lá trabalhando normalmente, batia meu ponto, não estava licenciada, não tinha como ficar afastada do trabalho. Então trabalhava e fazia política sindical todo o tempo. E aí Luara pequenininha, aí já tinha tido Luara nesse período. E aí fui trabalhar depois na Trip e fiquei presidente do sindicato por 4 anos. Depois daí disputa as eleições em 2016. Aí lá, juntando o trabalho sindical, me desdobrando aqui, filha, para dar conta de menino pequeno, de vida política. Aí eu descubro que a política me escolhe, cara. E como é que foi essa experiência lá nessa assessoria que você fez, nessa associação? Como é que foi você presidir?
Assim, é Olá. uma categoria que mulheres, e tem muitas, mas que não tem muita consciência de classe trabalhista ainda por conta do setor, né? Muitas mulheres ficam em check-ins, ou então são mulheres que trabalham diretamente na aviação dentro dos aviões, mas é outro sindicato. Então, até entender que é uma categoria que tem muita mulher e que a gente Sim. precisava trazer isso, então eu lidava muito com os rapazes, Muitos homens. com as meninas também, mas assim, em pouco tempo. Eu fazia muita luta lá no pátio, debaixo do avião, no porão da aeronave, tendo que avião, no espaço de pouquinho de tempo, né? Kleber Salles, José Hilton, os dirigentes sindicais, a gente ia para debaixo do avião para poder conversar com os rapazes, né? Com os trabalhadores e também com as empresas, os check-ins o tempo inteiro. E quando a gente descobre que precisava ter um representante ali, eu já tinha saído da primeira candidatura em 2012, empatando as eleições. Em 2016, a galera na Luciana, não tem como você desistir, não. E aí os colegas já diziam, candidata, né? Um batia nas minhas costas, candidata, né? Candidata, aí Já pronto. contando com isso. E aí vamos lá, trabalhar e fazer campanha, e a gente consegue, com muito trabalho, que nada foi fácil, viu, Paulo? Porque assim, a gente fala desse período, mas assim, existe uma ordem cronológica Sim. e existe uma disposição infinita de trabalho aí. Nada muito assim, toque de mágica, Apesar de não. muitos acharem, Você nada já cai estava do céu, né? filiado ao PCdoB desde essa época? Meu único partido. Eu filiei no PCdoB em 2004. 2004, naquela luta ali da minha passagem. Ali eu filiou porque os meninos me trazem para o JS. Sim. E depois me apresentam o PCdoB, que aí foi Péricles, foi Vitor Cachorrão e Everson. E ali eu conheci a União da Juventude Socialista, mas logo junto o PCdoB foi apresentado para mim. Aí a gente entra num processo de campanha eleitoral na cidade, que foi um desafio para a gente. Que foi a campanha de uma mulher de Moema, né? Nunca tinha tido uma prefeita assim naquele período eleita. Então o desafio da gente era muito grande. Então vamos lá, fazer campanha para eleger essa mulher. Então vamos. Aí a gente foi e conseguimos emplacar essa candidatura de Moema. Aí em 2005, em 2008, em 2004 foi a campanha de Péricles. Lembra que a gente teve a campanha de juventude? Foi. Em 2008 fizemos a campanha de José Carlos Guri, que era um dirigente sindical aqui, até o GE, no município, em 2008. Ele era secretário De Esporte e Cultura na Esporte e época. Cultura na época, isso. Mas foi depois da candidatura dele, Sim, que ele sim. ficou secretário. E a gente disputa a eleição em 2012, com a votação, Aí você é candidato. uma votação bem expressiva na Que época. você só não entrou por causa da idade. Eu perdi pra mim mesma, né? Empatei com o Você Júnior. perdeu por causa da sua idade. Empatei com o Júnior Neves. Ele mais velho levou a vaga. O pessoal acha que não, mas acontece, É, né? acontece. Empatou você por ser mais nova. Essa cidade tem cada história, né? E como Quando foi você- pra você isso? Como é que você Cara, se sentiu? Como é que você recebeu essa informação? Boa pergunta. Ó, quando começou a apuração, que a gente acompanhando ela, eu falei assim, ó, gente, foi abrindo as urnas, começou a abrir, parecia que começou a abrir por portão, porque a gente disparava e só aparecia meu nome, né? 300, 400 votos, aí foi 500 votos. Aí eu falava, tô percebendo que tá indo devagar agora, 510, 515. Quando chegou em 575, eu disse, gente, ali já foi. Você tá louca? Vai mais. Eu disse, não, ali já parou. Não tá mais contando pra gente, não. Como assim, Luciana? E aí começou, vindo outros candidatos também, mas ninguém chegava naquela votação. A primeira candidatura. A primeira. Né? A primeira, você Isso. chegou ali. E aí o pessoal começava a ligar, desesperados. O Wilson, o que tá acontecendo aqui? Luciana tá aí. Só que também, quando a gente começava a atualizar o TRE, eu dizia, ó, o Júnior ali, ó. Júnior tá em 500, 520, 530. Você acompanha voto por voto? Porque você acompanha em tempo real, É, né? não, atualizando. você gosta de acompanhar ali voto por voto. Hoje eu não quero mais. É, porque tem gente que fica, Eu não espera o quero resultado mais. geral. Mas eu acompanhei. Em 2013, Que é agora. Nossa, Mas na hora. Haja coração. Na hora o No dia da UFC. apuração não vai ter isso, não. Ela É um fica lá. E aí eu sei que começou. Aí ele aparecia Júnior, aí o mesmo partido que o meu, né? Então, Júnior, 65 também. Eu disse, gente, ó, Júnior ali, 510. Aí eu liguei pra ele, não atendeu logo de cara, liguei de novo, 570. Aí, 575. Empatou. Aí o pessoal, porque é mulher. Eu disse, bora ver. Aí eu falei, aí o critério de cara. A gente olhou e disse, o seu critério é a idade. Aí eu liguei pra ele pra dar notícia pra ele. Eu falei, é você. Ele, não, eu disse, é você, cara, é a idade. Ele, mas como é que você tem certeza? Eu disse, é o critério de idade. É você que vai levar a vaga. Ele, é você que tá me dando a notícia. Eu falei, é você que vai ser vereador. Mas é impressionante, né? Então, O foi. número E de como é votos que você iguais. se sentiu Olha, nesse assim, momento? Qual foi o misto? Você achava que de fato você tinha a possibilidade de ser eleita? Não, Ou você possibilidade- tomou Eu aquilo tinha, como não surpresa? tinha, ó, por incrível que pareça, no momento te dá assim um desapontamento pelo grupo que te apoia, né? Porque o grupo não entendia o que eu estava pensando naquela hora. Nos faltou um voto pra gente desempatar.
Aí fica, Entendeu? aí fica naquela história, se Cara, eu tivesse, todo mundo sim, né? Se tivesse, se eu Entendeu? tivesse. Então, assim, é 1000 pessoas, mas também você começa a lembrar de pessoas que saíram de tão longe para poder voltar com a gente. A gente saiu de Capiará, a gente saiu de algum lugar, um votinho ou outro. É claro que a maioria foi deportando naquele momento, no primeiro ano, né? Mas sempre, eu fui votar, não é possível, eu fiz minha parte, beleza. O que aconteceu? No outro dia, eu não conseguia contabilizar o número de pessoas que me pediam desculpa, ou que diriam, rapaz, eu não imaginei. Porque assim, Lu, como você é muito nova, eu imaginei que eu tinha que votar em não sei quemzinho que é mais velho, porque você ia ter sempre mais chance. Não era o caso do Júnior, não, porque Júnior não disputava comigo no voto a voto, não. Era outra área. Mas assim, outras candidaturas, Lu, eu terminei votando em não sei quem, velho, olha, fui eu, a culpa foi minha. E outros diziam, Todo mundo assumiu a culpa. Todo mundo assumiu a culpa. E pessoas que nem eram do meu convívio, pessoas de outros bairros que diziam, rapaz, você é a moça que empatou lá, né? Na época era menina. Você é a menina que empatou? Eu disse, rapaz, eu falei pra mulher voltar em você. Ela volta lá em Lauro. E ela ficou dizendo que não sei quemzinha, não sei de quem. Eu disse, mas é isso mesmo, tudo faz parte. Então, eu estava muito tranquila ali. Eu não sei se era a idade mesmo, por ser jovem. Sim. E tava, né? Não sei se naquele momento eu tive outros desafios que eu fui tocar. Foi o primeiro teste também, né? Você foi pra urna, a gente foi pra ganhar mesmo. A gente não foi, a gente foi pra ganhar. Fizemos uma campanha de verdade. Mas é aquela coisa. Agora, a minha preocupação era com o grupo. Eu me preocupava com como é que as pessoas iam ficar. Portanto, lá se vão 4 anos, de 2012 a 2016, pasme, era suplente, primeira suplente de vereadora dessa cidade, né? Primeira suplente do negócio, da chapa de tudo. Todo dia eu dormia vereadora e acordava suplente. Todo dia eu dormia secretária e acordava suplente. Todo dia eu dormia qualquer coisa, superintendente, e acordava suplente. Só que quanto mais acontecia esse cenário, mais me estimulava a correr atrás. Então, era uma liderança. Não tinha um cargo importante nessa cidade. Nada. E aí, lá se vamos nós. Moema perdeu as eleições. Lembra que na época era João? Sim, foi. Nosso candidato era João. Gostava muito de Chico, né? Encantada com Chico. Chico era o nosso candidato. Em 2012, Chico era o candidato para o PCdoB. Você lembra disso, Paulo? Sim. E Chico dominava as urnas. Então, a história seria outra. Chico dominava as urnas, né? As pesquisas. As urnas não, as pesquisas. E Chico tinha um perfil meio que de Márcio Paiva também. Também. Os dois eram jovenzão. Um tirava o outro. Só um tirava o outro ali. Para tirar Márcio, só Chico. Só Chico, isso né? mesmo. E aí Chico decidiu mudar, não foi candidato. E ele era afiliado ao PCdoB. Então, mesmo que não sendo eleita, se fosse Chico candidato a prefeito, eu estava eleita pela chapa da gente. Possivelmente tinha dobrado a votação naquela época, né? Eu não sei se você vota no prefeito e não sei se eu saberia lidar com 1000 e poucos votos naquela época, mas era o que eu teria naquele momento. Sim. E aí, resultado, Márcio é uma figura maravilhosa, só que a gente não entra no governo de Márcio de cara. Depois, muito depois, no final, quase no 3º ano de gestão dele, foi que doutora Adriana, maravilhosa, uma mulher espetacular, me vendo nos bairros, trabalhando, porque eu sempre fui uma doutora Adriana visionária na época. Não é à toa que a mulher é oftalmologista, exatamente. Né? Então tem um olhar, uma visão de águia. Enxerga além. Apuradíssima. E aí lá estou eu. Márcio tinha um troço que ele começou a fazer já no meio do governo dele pro final, que era andar, fazer o que eu faço hoje, que é o chamado gabinete de rua que eu tenho. Sim. Ele andava fazendo isso. E aí lá se vai ele passando na comunidade, fazendo isso, as pessoas citavam meu nome em portão. Sei que lá, porque a gente já falou com o Luciano. Olha esse buraco aqui, tá vendo, prefeito? Luciano já sabe. Olha isso aqui, realmente eu fazia muitos ofícios. E aí, ouvindo-se falar em meu nome, eles foram fazer um gabinete de rua. Mesmo suplente, você já tinha um mandatozinho que você já fazia. Eu tinha um mandato. Cara, acredite, era vereadora sem mandato. Todas as demandas daquela comunidade caíam na nossa casa, no meu colo, e eu fazia o possível para resolver do meu povo, sem uma ajuda sequer, a não ser a do meu partido, me dando muito apoio moral. Muito assim, me deixando segura. Suporte, né? Mas assim, não tinha verba também, não tinha dinheiro, não tinha estrutura financeira nenhuma, não tinha apoiador, não tinha nada que não fosse meu povo eleitor, me dizendo assim, você não pode desistir, a gente tem que ir. E trabalhava de todo jeito para poder ajudar meu povo. Era o que eu fazia. Minto, o PCdoB sempre nos deu muito lastro, como não tinha ajuda financeira, mas as minhas deputadas, né, que na época Raviel Faia estava deputado, Álvaro Gomes estava deputado, Alice Portugal estava deputada e Olívia Santana era vereadora de Salvador. Como é que eu funcionava? Eu trazia tudo que o meu partido tinha fora de Lauro, porque a gente não tinha apoio do governo local até então nesse momento. Eu conseguia trazer cursos de qualificação para mim. Nunca entrei em um gabinete para pedir um cargo.
Nem me usava. E nem dava ousadia para ninguém, para eles. Porque eu achava que eu precisava fortalecer a minha comunidade. Então, eu nunca cheguei para pedir um cargo ali naquele momento, pedir um emprego para... Eu lidava com o que eles tinham de política pública. Então, todos os cursos de qualificação da CETRE, a comunidade de Portão, em alguns lugares da cidade, já viram através do nosso mandato. Então, lá se a gente buscar. E aí, sim, tratamentos fora do município, alguma demanda de saúde. Alfredo Boa Sorte, era o nosso superintendente de saúde na época, com Sola, né? E na CESAB, no estado, todo caso de saúde que eu pudesse encaminhar e correr atrás, eu plantava naquele CAB. Plantava naquele CAB. É o que eu tinha para trabalhar. Aí eu fui ser coordenadora do Centro Social Urbano, né? Coordenei o Centro Social Urbano, coordenei antes de 2012, aí depois o Ronaldo foi para o meu lugar e a gente tentava trabalhar para ajudar as pessoas assim. Mas aí nós saímos, né, tanto do Estado e ele também. A gente não tinha nada, cara. Sabe o que é nada? Assim, só mesmo tapa nas costas, vá menina, você é nova, vá menina, você é nova. Isso é força de vontade, né? De fazer acontecer. Força de vontade. E lá a gente vai. E nesse negócio a gente foi. Quando o Márcio nos convidou para entrar no governo dele, foi a Adriana que me convidou. Né? A Adriana me convidou para poder reforçar a Secretaria de Educação, sabendo ela, eu penso que do currículo que eu tinha como professora à época. E aí eu fui ser... Ela assumiu. Ela foi ser secretária de Educação, lembra? Sim. Quando ela estava secretária de Educação, eu fui ser supervisora escolar do um campus que a gente chamava de... Eles chamam de núcleo, Portão, naquela época, né? Fui ser desse território lá de Portão. E lá se vou eu trabalhar com a Adriana. Que até então, Moema não era candidata a prefeita na época, de Lauro de Freitas. O retorno não era. Não dizia, a gente não sabia. Deputada. Então, era deputada. Como Márcio era do PP, que era governo, base Estado, tá todo mundo em casa, vamos entrar no governo aí. Fui convidada, conversei com o partido, dialoguei com o partido. O partido também veio. Houve um convencimento, o partido também aceitou. Depois de 2 meses. Na época, Ney Campelo. Ney Campelo veio. Eduardo. Né? E lá a gente foi pro governo de Márcio, mas ficamos um pouco tempo, viu, gente? Quando Moema disse, sou candidata, Márcio disse, tchau, PCdoB, a gente arruma a mala de novo, que é a nossa assina. Quando estava assim, pensando em pré-campanha, minha filha, diga aí se você aguenta com isso. Você não tem gosto de nada de governo. Quando você começa a organizar seu negócio, aí a prefeita Moema fala, sou candidata, eu vou para Lauro de Freitas, vou largar tudo em Brasília. E aí, mas tudo bem, tudo em casa. PP, né? Vamos conversar aí. Não, o Márcio nem deu tempo. Eu mesmo assim, eu gosto dele, é um cara massa. A Adriana eu amo demais. Lá se vai a gente dormiu no governo, acordou fora do governo. Aí virou suplente de novo. Voltou a suplente. A suplente eterna. E aí volta. Mais um obstáculo, né? E aí pense você fazer uma campanha tendo que recuperar toda a saúde eleitoral do seu projeto. Só que agora sim, 000. E lá vamos nós. Só que aí, para tudo dar certo, né? Eu acredito muito nas forças positivas, assim. Eu acredito no que você emana, no que você acredita, no que você faz. Isso é muito fundamental. Além de ter fé mesmo protestante, que eu aprendi na minha infância. Lembra da velha infância? Sim. De que eu via o samba comendo na sala e ia para a igreja também orar? Então eu aprendi isso, né? A fé realmente é uma fé que, para mim, na minha opinião, ela remove montanhas. E foi nessa fé que eu acreditei e trabalhei. E em 2016 a gente vai disputar a eleição. E a gente disputa a eleição dobrando a votação praticamente. Chegando na casa de 920 votos. Quase dobrando, né? Sem nada de governo, viu, gente? Lembrem, sem estrutura, sem emprego. Pelo contrário, era melhor não sentir o gosto. Porque você sente o gosto, chega ali com... A gente conseguiu umas 10 pessoas colocar lá dentro. Daqui a pouco todo mundo diz, bora, gente, bora arrumar mala, a gente não tem tempo nem de se pedir. Arruma mala, bora voltar. Volta. É assim, fazer o quê? Da política, bora embora. E a gente foi embora, mas assim, fomos embora, agradecendo a Márcio, a parceria dele, agradecendo a Adriana demais, assim, o tempo que eu encontro a Adriana, eu encontro pouco, mas assim, dizer que ela é uma mulher grandiosa. E a gente tem que reconhecer isso da política, né? É uma mulher magnífica. E aí nós saímos, hoje a gente se encontra na rua, em campanha, Márcio no CrossFit, todo aí, médico, atendendo, a gente se encontrou, me atendeu na UPA, marombeiro, me encontrou na UPA esses dias, eu fui ser atendida por ele, um joelho aqui depois da campanha de Jerônimo, né? Que eu fiquei parecendo que a candidata era eu. Eu era candidata. Porque quando a gente... Isso tudo lá se vai a história. E aí, em 2016, a gente, graças a Deus, dobra a votação, a eleição maravilhosa, um mandato desafiador. Porque, assim, uma mulher, na minha idade, na época eu assumi com 34 anos,
a última eleição, 35, e lá se vamos nós para fazer um mandato, entender tudo. E pior que a minha cabeça, ela, embora eu entenda que eu estou numa fase de maturidade, a minha idade não condiz muito com o aspecto físico. A pessoa me olha, você me dá quantos anos me dá? Ah, você tá 2, lembra da máximo. última? Tem quantos anos? Você tem quantos anos, mocinha? Enfim, então, isso as pessoas não acreditavam muito. Pô, E como foi pra você? Aí Me você olhava e sai, via uma você menina. sai de suplente, e aí Luciana, de fato, agora é vereadora da cidade de Lauro de Freitas. foi A sétima agora vereadora maior, com hoje em mandato. dia, hoje em dia, Exatamente. né, a cidade é a sétima Maior economia economia. da Bahia, É. né? Você com uma responsabilidade muito grande. Grande, E 200 como foi mil para habitantes. você entrar numa Câmara de Vereadores em que a renovação naquela época foi um pouco, É, né? Foi mediana Foi naquela mediana e que existiu algum preconceito em relação aos Bom, novos. quando você Como chega é que na foi? Câmara logo, Como foi para você Mulher, essa chegada? É. Jovem. quando Mulher, você chega na jovem, Câmara logo, de portão, Entendeu? Né? Toda... porque a política ela tem um estereótipo ainda, né? A política ainda ela é para homens mais velhos, né? Naturalmente, porque é assim que foi dada. Então, primeiro que você precisa saber que grupo você vai dialogar ali, quem são as pessoas que você vai se aproximar, né? Com quem é que você vai confiar mais. Eu sempre fui desbloqueada para aprender um pouco de tudo e fazer amizade com todo mundo. Então, eu sempre fui assim. Só que eu percebia que eu era desbloqueada para poder conhecer e tal. Fiz muita amizade com o Edivaldo, com o Fausto, no final com muita gente, já no final do mandato, do meio pro final. Mas no início a gente vinha se apegando a algumas pessoas, né? A própria Débora, no início do mandato, a gente conversava mais. Naquele primeiro ano só tinha vereador de oposição. Era Coca e Decinho, foi no Não, momento não. inicial. Decinho foi. Decinho era. Decinho E republicanos olha, era. E Dr. Emanuel. Doutor Emanuel Coca e Dr. Decinho. Emanuel E não Decinho. esqueçam, menina, sem entender muita coisa, naquele povo me chamava assim, eu chego na Câmara e sou líder de governo de Moema. Você diz o quê? 2017. Você já Como era é que você já foi foi líder recebida? no Foi primeiro. líder. Foi primeiro líder momento? no primeiro mandato, cara. Primeiro contato com a Câmara, fui líder de governo. Fui líder de governo dela. Edivaldo era meu vice-líder. Depois César foi vice-líder nosso. Depois César foi líder. E eu fui vice-líder de César. Isso. Eu fui líder no primeiro governo. Foi muita coisa junto, sabe, César? Como você foi recebida pelos seus colegas? Assim, te olhando como uma menina, né? Ousada. Primeiro mandato. Ousada. Como é que você fez? Você Ousada. sentia Eu criei... alguns empecilhos que você tinha que quebrar, muitas barreiras para No se início, impor? sim. No início, sim. Então, o que eu fazia? Eu descobri um caminho de como eu me impor para ter o respeito que eu queria. Eu sou realmente uma mulher que cheguei aqui e quero me manter nesse processo e vou precisar estar com vocês e a gente vai. E a um dado momento, quando eu dizia assim, eu vou me reeleger. Aí eu disse, E tem Eu aquelas vou forças ocultas que ainda dizem assim, que dizem, né? Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal não se elege. entende? Tem Vereador de um o mandato. povo adora Vereador de fazer um isso. mandato só. E adorava dizer que não reelegia quem não tinha dinheiro, não reelegia quem não sei o quê. E eu deixava todo mundo É falando. porque Portão, na verdade, tinha essa tradição, né? De botar um vereador. E não reeleger. Não reeleger. Portão tinha a tradição de não reeleger. Mas a gente. Acontece Mas que. você quebrou essa. Aqui nos guarda Você não quebrou dorme. essa tradição. Quem nos guarda não dorme. Então eu falei assim, eu não tô só nesse negócio. O trabalho que você e faz tá trabalhar. lá. a Eu não base que esperava você fez. milagre. Eu nunca esperei milagre da política, entendeu? Eu nunca esperei que fosse acontecer um milagre. Nunca. Sempre fui atrás do objetivo que eu queria alcançar. Então, assim, muitos desafios. E quando eu chegava em algumas reuniões, alguns almoços, algumas coisas, sondagem do meio pro final, porque aqui tá difícil reeleger, eu me reelejo. Você vai, eu quero, você não, me reelejo. E aí, Se pronto. garante. Assim, alguns colegas que diziam que eu não me reelegia porque não, você merece, Lu, você merece mais. Não é fácil, Lauro de Freitas. Eu falei, eu sei. Alguns desses não estão na Câmara hoje. Mas eu acho que é todo um processo realmente que se tem, né? De entender que a política ela não é tão simples como parece, mas também ela não é só dinheiro. Sim, não é só Você poder. acredita que com o advento das redes sociais muito presente, né, no cotidiano das pessoas, isso possibilitou, né? Possibilitou que aquele eleitor ele visse mais o trabalho das câmaras Ajudou. e que aqueles que estavam acomodados começaram a trabalhar. Você não correr lembra, atrás. não, Ari? Eu não sei se você vai lembrar, em 2017, quando a sessão era lá no centro, Sim, na nossa Câmara antiga. eu gosto. Eu fiz um troço que era... O que eu trouxe para a Câmara em 2017? O que não se tinha de prática. Lembra do Facebook ao vivo? Sim. Sim. Que estava em alta naquele Você período fazia 17, ao vivo. 18. Eu fazia ao vivo todas as sessões, terças e quartas. Quando eu ia fazer meu discurso em qualquer pauta, e meu grande expediente era todo gravado. Então, as pessoas começaram a ter acesso Você à registrava, Câmara. sim.
a partir do meu ao vivo. E aí os meus colegas começaram também a fazer ao vivo. Mas nem todo mundo sabia fazer ao vivo, então fazia um gravado para poder editar. Sim. Mas dava certo. Isso fez com que a gente conseguisse arrombar uma cerca. As pessoas não tinham acesso, e principalmente onde eu morava, que só tinha acesso à Câmara quem tinha contato político. Quem não tinha. Mas quem me seguia conseguia assistir uma sessão e dizia, rapaz, é assim. Na Câmara passar tudo isso. Rapaz, né? Essa luta de Luciana vai além do que a gente imagina. E aí começaram assim. Hoje é que a gente não dá mais valor, porque o Facebook, o Meta é danadinho, né? Ele decidiu que não entrega mais nada do ao vivo. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer lá. Instagram Naquela também, época eram 1000 pessoas. Se você não pagar, não funciona. E aí, assim, hoje ele não tem intenção de entregar nada que a gente faz, mas na época tava novo, entregava tudo. O Facebook ao vivo era o canal que eu consegui fazer em 2017. E muitos colegas fizeram. Então eu acho que isso ajudou muito. E ajudou muito essa questão de ser jovem, de usar muita internet, porque a campanha em 2020 foi aquela pandemia. Tinha muita. As pessoas. 2018. 2018. 17 para 18, né? 18, não foi a minha eleição, mas 2018 foi baseada toda nas mídias. Nas mídias sociais. Não, mas eu digo. Tô falando da local. Na de 20 por conta da pandemia. Foi totalmente. Teve que ser por conta da Teve pandemia. Que ser. Então, Que chegou a época. quem era mais antigo, quem não fazia política com rede social, teve que aprender. Dificuldade, teve que dificuldade. Teve que aprender. Pra você foi mais fácil isso. Isso, foi mais fácil. Pra mim, que já tinha um contato um pouquinho, Mas né, aí, melhor. a de 18, quando você também ajudou algum deputado a fazer, você também já tinha Eu continuei com a mesma noção. Aí, em 2018, você... Olivia, Alice. Isso. Infelizmente, Bolsonaro foi eleito nesse negócio aí. A gente ficou, Também meu Deus... Também muito rede social. Foi totalmente o pessoal na falava, rede. o celular em pé, o celular deitado. Não era? Tchau. E aí, resultado. Quando foi em 2020, a gente tem esse desafio dessa reeleição, o que parecia ser muito estranho. A início, era uma dúvida incógnita muito grande. Pra todo mundo. Se E ia a ter gente- eleição, inclusive, Se ia né? ter né? Tanto Na que verdade, adiou foi pra para novembro, 15 de novembro, dia da proclamação da República, foi nossas eleições. Vai fazer agora, né? 3 anos. agora. E lá se vamos nós para essa reeleição. Fomos com todo o trabalho feito, implantado e acreditando no trabalho, mas, né, querendo ver o que vinha de lá, de fato. Eu, que não tinha tido um apoio empresarial, né, que não tinha tido nada disso, consegui manter minha... Haja luz. E como é que foi a campanha de Jerônimo? Falando da campanha de Jerônimo Vamos aqui. falar da campanha. Depois, né? depois dessa... Um agonia. blackout aqui, minha gente, Gente, teve uma maravilhoso. Uma coisa Uma boa. potência aqui nesse podcast, vocês não têm noção. Tanta potência. É muita energia nessa mesa. Tem Muita um apagão energia aqui, aqui. gente. E um apagão maravilhoso. É bom assim. Um sinal grandão assim pra gente. Na campanha de 2020 agora, que 22 foi a nossa, em 20, eu fui para a campanha de Jerônimo achando que eu era candidata, né? A governadora só pode. Porque pense, minha filha, que era uma caminhada todo dia nessa cidade. E o povo com a gente. E todo o território dessa cidade viu nossa caminhada do PCdoB. A gente teve uma campanha juntas, né, com Jerônimo. E a gente fez uma campanha maravilhosa, que era Jerônimo, Olívia Sim. e... a chapa toda. A gente costuma dizer que a gente elegeu um santinho, você sabe, né? A gente elegeu do senador ao governador, a federal e a estadual. Então, Fechou a nosso tabelinha. santinho a gente fechou. Então, um beijo aí para quem conseguiu fechar um santinho. E nessa cidade a gente fechou o santinho Missão todo. cumprida, né, Luciana? Missão cumpridíssima. E detalhe, nossa deputada estadual com quase 4.000 votos. E a Alice Portugal também com 3.600, mais ou menos, quase 3.700. A votação delas é muito próxima, é muito casadinha, né? Onde tá uma, tá a outra. Então a gente conseguiu fazer esse fenômeno maravilhoso. Um povo, né? Conseguiu fazer isso. Eu sempre digo Ubuntu, que quer dizer eu sou porque nós somos. E é um pensamento africano. E a gente conseguiu chegar nisso. E aí, meu amigo, resultado. Quando tinha atividade, tome, sobe, desce atividade e tome atividade. Como o Jerônimo não podia vir para todas, e nem a Alice, nem a Olivia, lá se vai eu me esgotar toda, o Wilson também. Só que quando acaba, meu amigo, a campanha, eu estava com o joelho estouradão. O esquerdo, os dois. O esquerdo era pior do que o direito. Mas só sente depois da campanha, o bom é isso. Aí né? eu disse, cara, eu não sou mais um JS? Eu lembrei que eu não tinha mais aquela idade, Ari, quem bater as eleições. Sim. Não tava mais, porque eu só senti agora, minha filha, Só que a idade depois, o joelho é chega. outro. Chega e ela não perdoa. Sinal E o que não joelho? tá treinando com o irmão. Menino, até que eu tava, mas aí tá o karma meu com meu irmão. Quando começa a campanha, eu digo, ele me dá um tempo aí que eu preciso cuidar de outros treinos. Tá... E ele fica puto da vida, né? Porque ele quer que eu continue treinando. Só que eu disse, ele, meu amigo, eu preciso treinar, mas não dá, não. né? Agenda Tem que fora de caminhar, hora, né? Então, Luciano, ó, enche o sacão de falando todos os dias. O que a gente fez?
Acaba a eleição, não tava conseguindo andar, mulher. Um joelho não conseguia andar. E lá se vou, eu procuro ortopedista. Quando eu fui ver, o melhor da Bahia é Márcio Paiva. Vou me parar de Márcio. Meu filho, eu tô indo aí no Jorge Novis, vou marcar. Juscelia me levou, vou pra consulta com o Márcio. Chegou, mexeu aqui, ô Lu. Ressonância aqui, viu, minha filha? Porque agora o cara é fera. Botou o polegar, mexeu, falou, o joelho tá barreado. E aí me passou aqui. E vai fazer atividade física. Vai fazer atividade física. Eu falei, eu sei, bacana, obrigado, passou medicação. Hoje eu tô ótima. Mas, depois da campanha de Jerônimo, primeiro, que quando vocês não lembram da história, não, gente, quando saiu o nome de Jerônimo para ser o candidato do nosso campo a governo do estado, vocês vão para onde com o Jerônimo? Ninguém acreditava, filha, ninguém acreditava. E vocês acreditavam desde o início, pensando bem que eu digo. Olha, literalmente, podia ter alguém no nosso grupo que não tivesse dúvidas, mas mesmo com dúvidas, não podia mostrar, porque tinha que ter força de trabalho, claro, e vontade e acreditar. Mas eu dizia, cara, se o nome é esse, bora pra cima. Se o nome o nome é esse nome, bora pra cima. Aí quando eu vi professor, não, meu nome era Moema. Porque a um dado momento nós pensamos em Moema ser a candidata ao governo do estado. Chegou uma situação que era Moema, Caetano, e aí isso, ficou nessa. Então assim, eu disse lá ele no Instagram dele, fiz um texto desse tamanho, como eu sou verificada, né, Ari? Sim. O negócio ficou lá um tempão, todo mundo vendo. Por quê? Eu disse pra ele assim, cara, quando o desafio foi em torno do seu nome, eu dei todas as minhas forças pra isso. Sim. Porque eu não vou entrar no negócio pra perder. Se der de perder, é porque tinha que ser a história daquele destino, mas eu vou pra ganhar. Em qualquer desafio da minha vida, é para ganhar. E aí, resultado, eu via em alguns olhos de militantes, meu Deus, a gente tem que ir, porque o nome é o cara, mas não dá, tá difícil. Gente, vamos. E aí eu disse, prefeita, e aí? Vai ser seu nome? Já foi definido lá no seu partido, que se fosse o meu, né, podia falar mais o partido dela, o PT. E aí decidiram lá o nome de Jerônimo, eu falei, vamos jogar então, né? Vamos pro campo, vamos pra rua. E minha irmã, pense que eu me acabei toda de trabalhar nessa campanha, minha filha. Toda, gente, olha, eu fiquei, menina... Como se não houvesse amanhã. Deixou os dois joelhos na campanha. Menina, pense que eu tava carregando o Jerônimo literalmente assim, meu irmão, ó, bora meu filho, porque era agora sim, eu botei uma meta de ser, parecia que eu conhecia o Jerônimo há 50 mil anos, ele veio pra a nossa missa aqui, não sei se vocês lembram, do padroeiro, sim. E eu disse, bora irmão, é isso aí, bora trabalhar, bora aquecer, porque vai ter que ser você. E assim, graças a Deus foi um resultado magnífico para quem tivesse dúvida, né? A gente terminou vendo que... nunca tinha sido testado na urna. Na urna, não. Era o secretário de Educação, já tinha sido no município. Não foi uma eleição fácil, né? Não foi. Era um homem de bastidor, né? Sempre fez a campanha tirou um cara... É por isso que eu digo, a gente tem que ter humildade o tempo inteiro, né? Porque assim, Neto ele é um cara bom para o campo dele também. Só que Neto acreditava que estava eleito. Esse é o perigo do político, cara. Acreditar que está eleito. Porque quando eu dizia lá para os meus colegas que eu me reelegia, em momento algum eu dizia que estava eleita. Mas dizer que eu me reelegia era sabendo onde estava o meu trabalho. Isso você tem que saber. Se você não conhece seu trabalho, não vá para campo. Não vá para campo para brincar. Até porque se for brincadeira é a Vera de gente grande. Então eu sabia o que eu estava fazendo, onde estava o meu trabalho, e eu sabia o que eu podia ter do meu trabalho. Então, quando diziam, Luciana, não vai, é difícil, reeleição é difícil aqui nessa cidade, ainda mais você, que, rapaz, cadê o dinheiro do seu... Cadê seu dinheiro? Olhava pra cara. Aí tem muito político que acha que ganha eleição assim, né? Aí eu olhava minhas redes sociais, todo o meu histórico de trabalho, e dizia, cara, realmente não tem trabalho, não tem dinheiro, mas tem trabalho acumulado. Como é que pode uma coisa dessas? Não tem dinheiro não, mas tem um trabalho aqui pra todo mundo ver. E a gente fez o nosso impresso, a gente fez nosso jornal, a gente prestou contas do nosso trabalho, sabe, Cissa? Então isso aí, Cissa, né? Cissa. Então isso foi... Existe um planejamento prévio, né? Exatamente. E isso foi tema, inclusive, do seu artigo, né? Falando sobre isso. Existe o planejamento. Você tinha um planejamento, você tinha ações que você estava desenvolvendo, que na verdade você isso só foi fundamental, né? Então, quando eu dizia que eu sabia da minha reeleição, é porque eu sabia onde estava o meu trabalho. Portanto, dizer que já ganhou é um risco. E hoje eu vejo muita gente dizer que já ganhou. E era o que Neto achava. Porque tem muita gente que entra na campanha assim, eu vou fazer campanha, chegar na última semana eu vou derramar tanto de dinheiro. Gente, até e eu ganho a eleição. Isso é a coisa mais horrível. Acredite, ainda hoje eu encontro colegas de 20 anos de política que diz que já tem todo o esquema montado de como ele vai puxar a volta. O dinheiro para gastar na última semana. E o que o povo está dizendo, você não tem noção que o povo está dizendo a gente não, que tem trabalho não. Pode deixar. Mas esse negócio de pegar dinheiro, o povo está com outra estratégia. O povo pega agora o vídeo de um só. Sim. Um vai, faz um acordo, 20, 30 pessoas, eu vou votar nessa pessoa realmente, eu vou gravar. Os outros 29 não.
É outro projeto. E este vídeo meu vai circular para todo mundo prestar conta daquele negócio. É pouco, eu quero que faça O mais. povo está dando resposta a esses que não têm Tá cobrando, compromisso né? ou que, não, ao que acha que vai fazer do povo o que quer o tempo inteiro. Porque percebe que essa forma não tá dando certo. E a rede Entendeu? social Esse veio pra representante, mostrar. esse representante que compra esse voto acha que tá pago e vai ficar 4 Acha anos. que. Ó, E não se- devo, não não tem devo compromisso. nada, E já, outra- já paguei pelo seu voto. E assim, gente, não tem coisa pior que quando vocês me perguntaram como foi pra você chegar em 2017 naquela Câmara, a primeira coisa que eu busquei pautar na minha cidade foi meio ambiente e educação. Porque é um tema que me preocupava, até hoje me preocupa, na questão da cidade, o crescimento demográfico. É uma cidade muito densa, são 19 bairros, mais de 200 mil habitantes, tudo nesse espaço de 57 quilômetros quadrados. Como é que você administra isso? Vem crescendo mais ainda, né? Eu A acho que o população- crescimento, pelo menos o IBGE, não demonstrou crescimento. Acho que muita gente deixou de responder questionário. Sim. Mas pelo que a gente esperou, cresceu o número de eleitores. Sim. Muito. Mas o número de população De não é habitantes. tão diferente. E aí o que ocorre? Em um crescimento desse denso na cidade, e mesmo sendo a sétima economia, como é que você administra a questão de tanta educação, escola pública? Porque você já viu o número de. E você não tem terreno, mas pra Não construir tem, escola. cara. Portão, por exemplo, só Não tem só se verticalizar. for mudar. Mas também você verticalizar uma cidade mais do que ela já está verticalizada, isso é um risco muito grande. Porque assim, quem hoje pode responder para vocês a dificuldade que tem é agente de saúde. Sim. Os agentes de saúde da cidade não dão conta do número de famílias que a cidade tem. E isso também vai ser um desafio para a próxima Câmara, né? Esse PDDU que vem aí. Total. Aí você vai, o número de postos de saúde que a cidade da gente tem, né? Acho que são 27 postos. Não dá conta, hoje, a saúde da família não dá conta de atender todo esse território da cidade. As escolas públicas também não dão conta, como a gente queria que desse. A estrutura de uma escola, a não ser que pegue toda a escola e bote abaixo. E refaça. Né? Porque quando você mexe em um problema de escola, você vê outro. Sim. Você mexe na parte elétrica, a escola vai receber agora, vão receber ar-condicionado, mas você continua tendo um problema de parte hidráulica, porque são tubulações antigas. Aí tem que escrever toda uma reforma em uma escola que só cresce número de crianças, porque a cidade cresce, é uma densidade muito grande. E aí você diz o quê? Como é que a gente administra isso? Resolve Então, isso. minha preocupação é com o nosso meio ambiente, com a sustentabilidade. Quando eu comecei, que eu disse, cara, isso a gente vai ter um problema grave nessa cidade. Então, minha primeira pauta foi meio ambiente. Então, eu trabalhei como? Eu trabalhei com as escolas. Eram seminários em escolas. Contei com o professor Tássio Revelar, Coriolano, o professor Gildásio. Contamos com essa turma boa que fizeram comigo uma construção muito boa naquela época. E a gente falou muito isso. Aí, eu linkei com a escola. Né? Dentro da escola a gente fazia discussões, seminários, debates para falar do nosso meio ambiente. Então foram muitas pautas feitas de lá para cá, né? Aí toda a pauta que a gente tem da questão de mulher, a questão da mobilidade urbana, a questão da educação, da saúde, porque eu não sou vereadora de uma pauta só. Né? Eu sou vereadora de pautas que interessam ao povo. Então, assim, se interessa ao povo, se é necessidade do povo e o povo me procura, a gente vai fazer a pauta. Não dá para dizer, Luciana, qual é o seu trabalho hoje? Diga uma pauta, impossível. Hoje é óbvio que eu não posso ter 1000 pautas, porque também você não faz nada bem. Não dá conta. Mas eu consigo pontuar, assim, nas questões mais principais, que é a questão de esporte educacional, a própria educação, o esporte da cidade, a economia solidária, um pouco de agricultura familiar, a questão de mulher e juventude, e hoje com as mães atípicas, porque vocês estão percebendo, a gente está com um número grande de autistas, né? De 18 anos para baixo, nascendo ou que já estão aí sem serem diagnosticados. Sim. E a gente não sabe lidar com os autistas, a gente não sabe lidar. Primeiro que a saúde pública não sabe, não é culpa de ninguém. Exato. Até porque foi tendo um número grande de autistas e ninguém sabia que patologia era essa, ou que síndrome é, ou que espectro vem a ser aquilo. Então a gente está descobrindo agora. Então são as mães atípicas, que também é outro problema. Que na grande maioria, infelizmente, os pais, quando descobrem os filhos autistas, não têm paciência. E aí os caras caem fora, que não justifica, deixa essa mulher para cuidar daquele filho que tem um espectro que ela também não sabe como lidar ainda, porque tem autistas não verbais, que o menino Sim. consegue se morder o dia inteiro, se machucar, e quando ele percebe que não dá conta só do corpo dele, ele também faz com a mãe, porque ele não acha o pai, né? E essa mãe geralmente tem que parar Alguns- de trabalhar para conseguir cuidar do É, filho. para conseguir cuidar. Então a gente tem muita pauta para fazer com autismo, inclusive a mãe ter direito a ter um benefício para que ela consiga cuidar do filho dela, né? O benefício da própria criança autista é um desafio agora, né? Lidar com... a gente precisa fazer uma rede nessa cidade, né? De terapeutas ocupacionais
que na grande maioria são pessoas enfermeiras, fonoaudiólogas, mulheres, né, psicólogas, é uma terapia ocupacional que a gente precisa ter na cidade. A gente tinha a Clínica Bem Querer, que fazia um pouquinho, mas ainda para o tempo de hoje seria pequena, mas precisava ter outra Bem Querer. Precisa ter uma rede de apoio a essas mulheres, né, mães autistas, que a gente não sabe o que fazer com a necessidade muito grande das terapias, né? E os nível 1, nível 2 precisa de muita atenção. Todos precisam, né? Mas o nível 1 e 2 e os não verbais precisam muito de atenção. Então, hoje eu percebo que não dá para você limitar a pauta de uma mulher vereadora que representa uma grande massa da população. E é uma cidade que cresce assustadoramente. Porque, por exemplo, a questão do saneamento básico. Moema fez um projeto para cobrir 100% da cidade. Sim. Vai entregar, a cidade cresceu, vai acabar entregando 80%. Por quê? Assim, é uma cidade que não adianta. Você Exatamente. planeja, e mesmo planejamento, você Entendeu? não consegue prever este crescimento. E Assim, é um risco. como é que funciona na cabeça, assim, você pensar a cidade? Como é que você falou? Já tinha um bem-querer, mas você precisa de um bem-querer maior para poder atender mais gente. Mas quando isso estiver pronto, vai precisar de algo maior. Então, mas aí a gente precisa... essa sensação de, por mais que eu faço, sempre tem algo mais. Mas tem um negócio que a gente pode pontuar nessa cidade e vai dar certo. Investir mais na educação. Porque um povo que começa a ter mais acesso à educação, ele se empodera, a pessoa tem uma emancipação tão grande que toma suas decisões. Ninguém vai tomar por essa pessoa. A gente sabe que hoje a gente tem um número grande de meninas, ainda adolescentes, que estão engravidando, sabe? Então, assim, planejamento familiar existe, está lá no posto de saúde, mas tem áreas descobertas, tem lugares que a gente de saúde não estão chegando pela falta mesmo de ter o posto ali e não ter como dar conta, como eu falei, do crescimento. Então, a educação, quando ela melhor fomentada, quando ela mais valorizada e chegando para todas as pessoas, a menina, ela vai saber que é muito mais vale a pena ela ganhar o tempo dela estudando, se dedicando ao conhecimento dela, do que achando que pode ser mãe tão jovem. Mas nem sempre ela quer, nem sempre ela escolhe. É o risco, é a idade, né? É a questão mesmo de não ter controle sobre os hormônios, que é da menina e do menino, mas que é cultural no Brasil, que o menino cai fora e a menina fica só. A gente fazendo as caravanas de criança, pense que teve uma comunidade que foi assim, de a gente olhar um pro outro e ninguém sabia quem ia chorar primeiro, porque no pula-pula tinham as 8 meninas, todas com menino no colo, e elas tinham 13, 14 anos, 12 anos. Nossa, meu Deus. Daquelas 8, pelo menos 6 eram mães. Ou até mais 8. Então, o que é que aconteceu com essas meninas? A infância delas, a adolescência delas foi usurpada. Sim. Foi roubada. Como é que a gente pontua isso? E o que falta, Luciana, para implementar essas políticas públicas? Muitas. Eu vejo que você é presidente da Comissão de Educação lá da Câmara de Vereadores. Eu vejo que existem muitas pautas importantes que passam pela comissão. O que falta? Né? Porque às vezes o público em geral cobra muito da Câmara de Vereadores como Sim. se tivesse a efetividade como do Poder Executivo. Como se a gente tivesse Poder Executivo, né? Mas a gente como é que lida essa política pública, já que o Poder Executivo e muitas vezes não atende o pedido de vocês? O que eu acho? Não tá nem no atender, sabe, Eri? Tá na conscientização. Porque assim, quem são essas meninas que estão sem o planejamento familiar? Aonde elas estão? Que território é esse? Então, esse mapeamento tem que existir. Se eu sei que em comunidade X, Y, Z tem essas meninas vulneráveis, né? A falta de informação, a falta mesmo do acompanhamento da mãe e do pai, porque a mãe e o pai, se tiver o pai em casa, eles trabalham. Então, essa menina, ela vai para a escola em um turno, no outro ela fica vulnerável. E é uma questão também que tem muito a ver com a idade também. Todo mundo namorou aqui. Eu ia chegar nisso aí. Como é que é pra você resolver? Por exemplo, se você chegar pra uma menina de 12 anos de idade e falar sobre sexo, as pessoas vão dizer, nossa, uma criança, esse assunto não é pra tratar com pois ela. é. Como é que resolvem essa equação? Pronto. Porque não tem como resolver. Primeiro, esse é um detalhe muito importante você falar isso. Porque eu acho que quem tem que falar primeiro com a criança sobre isso é o pai e a mãe. É educação sexual, Mas né? tem um aspecto nisso. Tem uma pessoa na minha família, uma menina, que ela já é casada hoje, ela já tinha 18 anos. Aí a mãe dizia que não sabia como tratar com ela, que ela precisava evitar. Nossa. Eu não tive isso, minha mãe não me orientou. Eu descobri sozinha com minhas amigas. Eu falei, mas você está em outra geração, você precisa sentar com a sua filha, dizer para ela, fazer uma pergunta, se ela quer ser mãe, se ela está na idade para ser. Caso não queira, não está na idade que eu julgo não está, mas não é minha filha, é sua. Você precisa dizer para ela o que ela vai precisar fazer para que ela não tenha essa gravidez ainda indesejada. Muito né? jovem. E a mãe é jovem.
Só que ela não era porque ela não sabia como chegar na filha. Ainda é um tabu, Paulo. Sim. Se não é fácil, assim, tem religiosidade pelo meio, mas não é só religiosidade, não. Tem pessoas que não tem nada a ver com religião e não sentam com filhos e filhas para poder falar sobre. E às vezes a gente acha que a gente está antecipando os fatos. Muitas vezes estamos, mas é necessário. É necessário você dizer para a menina e para o menino, e principalmente para os meninos. E essa turma é mais veloz. Mais veloz que A internet já mostra tudo antes A da internet, gente. infelizmente, mostra da maneira errada. Os Exato. meninos, eles têm culturalmente a falta de responsabilidade. Porque eles aprendem a ver como os pais já não criam eles, né? Os exemplos Então, não eles são os melhores. reproduzem. Então, eu penso que como é que você vai fazer essa rede de proteção? É investir na educação. Como? Se essa mãe, que ela não tem como acompanhar a criança o dia inteiro, um turno vai para a escola, no outro turno tem que existir programas de política pública para preencher esse ócio. Entendeu? E você, nesses É programas, muito do que você falou, né? A ausência da figura paterna. que é né? o problema, o problema principal é a família. Essa falta de estrutura familiar. Exato. Porque muitas vezes o pai ele pode não estar dentro de casa, ser aquela figura que é a família tradicional, pai, mãe e filhos, pode não ser essa, mas ele tem que, no mínimo, ser presente na vida daquele filho, daquela filha, mesmo não morando no mesmo teto, que é o que a gente não vê. No Brasil, eu costumo dizer, existe um número recorde de pais que não registram filhos. Então você pega no Brasil, Filho que só tem o nome da mãe. certidão com o nome de É o mãe aborto apenas. masculino, né? É aborto onde nasce o aborto. Não é nem o aborto masculino, amiga. É o primeiro abortista no Brasil, que é outra pauta. Primeiro abortista no Brasil é o homem. Exatamente. Porque não venha me dizer que mulher quer abortar. Deixar claro que não são todos, tá? Não, claro, não são. O Mas primeiro. são muitos. Quando se dá para aquela Você tá mulher que falando não teve a sorte. estatisticamente. Estatisticamente, o primeiro abortista é homem quando a mulher decide. Vou dizer uma coisa para você, eu sou mulher. Se isso é mulher, não sei se Sim. sua opinião é a mesma que a minha. Mulher nenhuma quer fazer aborto. Nunca. Eu acredito. A também mais nisso. rebelde da história. Sim. Eu falo emocionada com isso. Nenhuma mulher quer abortar. É. Aborto, embora a gente sonhe que um dia a mulher ela seja acolhida na decisão dela, Sim. com saúde pública, mas nenhuma mulher quer abortar não, cara. Não deve ser um processo fácil para uma mulher. Porém, para uma decisão chegar nesse nível, muitas coisas passou pela cabeça dessa mulher. Primeiro, o cara que ela se deitou para que ela pensasse nisso, Sim. né? Então, o que deu errado, ele tá ausente, ele já decidiu que vai assumir essa criança com essa mulher. O que é que isso desencadeia, sabe? E outros fatores. Outra coisa, mulher favelada e periférica, parem. Nos hospitais públicos. Menina de classe média, os pais conseguem fazer um aborto em clínicas clandestinas, Sim. mas de amigos médicos. Sim. Entenderam? Então, o mesmo problema que já é hormonal, que já sai da questão de família, a adolescência é caso sério. Né? Então, é por isso que a gente tem que sentar. Teste, Uma né? fase A muito fase- importante. É por isso que você tem que sentar e explicar, porque ainda esse tabu do não dizer o que sente, tem que dizer, ó. Vai começar a namorar, vai começar a sentir Como é que engravida? Entendeu? E o que faz com que dê aquela vontade estranha, Sim. negócio que nunca se viu, que nunca sentiu, que é Sentiu. novidade no corpo. Então, isso tudo é uma reação hormonal que vem a partir do contato que isso vai desencadear, porque vai sentir. Claro. E se você não preparar, é uma surpresa. E é bom. E aí o bicho pega. Porque aí é que vai vir consequência da falta de preparo, da formação, da educação sexual que tem que vir da casa da criança. Quando não vem da casa, vem da rua. Vem da rua. Aprende E- na prática. Qual é Na a verdade- forma que a rua tá fazendo isso? E assim, é mentira que a educação hoje, que essa história de cartilha de quê mesmo? Que se fala que a esquerda criou? Que tira de educação gente- sexual, né? Nunca vi isso na escola. Até hoje eu procuro essa cartilha. Porque não é a escola que faz a pauta, não, gente. Que faz a pauta é a rua. Uhum. Agora a criança E deveria curiosa. até pros pais das crianças. A criança uma cartilha curiosa dessa, eu acho que tem que ter pra poder Deveria. explicar. A criança curiosa, ela leva para dentro da escola. Sim. É. Aí comenta Sim, com outro sim, sim, colega. sim, sim, que sim. aquilo Aqui no vira grupo- pauta. No grupinho do WhatsApp. E não sei o aquilo quê, vira vai. pauta. E é aí quando a escola se dá conta de fazer um trabalho baseado naquela pauta que vem da criança. Espalhou ali. Que vem da criança. Então, inclusive, eu defendi um professor aqui, que eu nem sei o nome dele, acho que ele era Reda na época, em uma escola aqui em Vila Mar, o professor do Reda, e aí o professor pegou uma questão de aula de ciências, né? Ah, E eu colocou, lembro. lembra essa história, amigo? E aí eu sei que foi uma confusão na Câmara, porque disseram que eu estava defendendo o professor ao ensinar, né, o que estava surgindo. Ele pegou palavreados dos meninos.
E começou a trabalhar em cima Começou disso. a trabalhar em cima do que os meninos falavam. Ele fez um texto, mandou que eles escrevessem. O que você acha que é isso? Então, cada menino tinha que escrever, menina. E depois ele fez perguntas baseadas naquilo que surgiam das crianças. E foi trabalhar em cima daquilo, explicando. Para entender a realidade. Diferenciando uma palavra da outra. Qual é a palavra ideal, né? O dialeto e outra. Pasmem. Essas crianças também, eles quando levam isso para dentro da sala de aula... Tem a questão também que a gente não pode esquecer da questão do abuso sexual que está na rua, que está na família, que está no ambiente. E para meninos e meninas. Que quando as crianças falam, gente, é um gatilho, é um alerta, a gente não sabe. Com certeza. Vocês não queiram saber o que se passa por aí afora. O conselho tutelar não pode abrir a boca. Acompanha, mas não pode falar. Então, assim, são coisas que vocês não queiram acreditar que se passam em ambientes familiares. Possa acontecer, né? E nem imagina. Aí, eu encontro hoje pessoas dizendo assim, não pode fazer educação sexual, quem tem que falar isso é o pai e a mãe, mas o pai e a mãe também não sabem fazer. Exato. Às vezes a mãe é uma menina de 16 anos, 17, que não vai conseguir ensinar o filho dela porque ela também não foi educada nisso. Então, tem que existir uma rede, um preparo sim, tem que existir uma orientação mesmo, pedagógica, né? Já que a família tem que dar o primeiro passo, mas quando não consegue dar, alguém tem que fazer, alguém tem que dar. Por quê? Esse controle de natalidade, ele é espontâneo por falta de orientação. A mulher é dona do corpo dela. A menina precisa ter orientação. Não vou dizer que eu sou uma mulher hoje de 42 anos. Então eu sei o que eu faço da minha vida, o que eu quero do meu corpo, o que eu quero pra mim. Mas eu não vou dizer que uma menina de 15 anos também saiba disso já. E o desafio é mostrar que não tem nada de errado ali no sentir, no namorar, Né? mas ensinar a se proteger, Sim. a ter orientação de proteção, tanto para as meninas quanto para os amiga, meninos. e também assim, na boa, namorar na idade certa, viu? Exatamente. Porque a gente tem uma cultura aqui que tudo pode, que tudo tá certo, eu também acho. Só que a gente precisa, sabe o que, Cissa? Enquanto comunidade, pessoas trabalhadoras, e a gente precisa ensinar, sim, nossos filhos e filhas a ter dedicação mais aos estudos. Tudo tem um tempo ideal, sabe? E esse negócio de mostrar que tem que ser mesmo... Hoje é tudo muito O prejuízo é todo da menina, Paulo. São as meninas que estão engravidando, são as meninas que estão segurando bebês, parecendo um bebê reborn. Sim. Porque elas são meninas também. Uma boneca carregando um bebê reborn que com vida, né, um humano ali, parece um bebê. Infelizmente, o papel da mulher numa gestação, até na criação de um filho, o papel da mulher é muito maior. Que é a economia do cuidado, né? Que foi tema de redação de... Ó, pra aí, Exatamente. você percebeu? A economia do cuidado. O que é que você vai fazer quando você sai daqui, além de malhar? Você já preparou a marmita de amanhã, já botou roupa, já fez triagem na roupa, já não sei o quê. Se tiver filho, eu tô aqui, mas eu já mandei a que tá em casa, que tá doente, alguém olhar o remédio da menina que tinha que dar 15 horas antibiótico. E tem que ver tudo isso. Quando chegar, tem que ver já o lanche de amanhã, tem que ver tudo. Não tem o trabalho desta mulher, nunca vai ser igual ao do homem. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que a menina tem todo o direito mesmo e todo o cuidado com a menina. Eu quero ter todo o cuidado com a menina. Porque os meninos, eles vêm de uma cultura que se a gente não desconstruir, só as meninas terão prejuízos. Então, eu vou dizer pra você, a minha filha vai ter a idade dela, já tem, vai ficar adolescente, ainda não está, mas eu quero o tempo inteiro dizer pra ela, tem muita atenção com isso, porque os prejuízos não são dos meninos. Exatamente. A cultura que eles trazem não é essa. Eles seguem a vida deles. E agora lá em casa não é parâmetro pra ninguém não, porque lá em casa tem mesa ou balcão pra gente sentar, conversar, tirar dúvidas ali. Faço, não gosto de fazer com os filhos dos outros, porque quem tem que fazer é o pai e mãe, mas eu faço com os meus. Quando eu vou nas escolas fazer a palestra, é muito do que vem dos meninos ali, daquela fase de puberdade, né? Um linguajar para eles, né? Então eu faço minhas palestras muito base no que eles querem ouvir. Eu percebo nos olhinhos deles que eles não conseguem tirar as dúvidas em casa. Eles não conseguem ouvir do pai e da mãe aquilo. E muitas vezes são palestras que eu dou com a mãe e o pai presente. Aí os pais ficam assim, ai, Luciana, ainda bem que você tocou nesse assunto, porque eu não estava tendo como tocar. Sabe? Lu, inclusive, eu não sei se você quiser falar ou não, na Câmara, por diversas vezes, tem um vereador que costuma desdenhar de um fato em que você fez ligado justamente à educação. O que foi realmente que aconteceu? Que, se na você verdade, quiser falar. Ele fala, veja bem, a gente no período pandêmico, que logo quando começou a pandemia, eu até falei isso aqui, acho que no outro podcast. Quando começou a pandemia, hoje a gente tem muito acesso a álcool gel, a máscara, tudo. Logo no início, não. Então, todo mundo não fica em casa, a minha equipe não fica na rua. Porque eu peguei Covid logo de cara. Covid começou no mês de março, abril. No mês de junho eu peguei Covid, minha equipe toda. E parecia que a gente estava com a doença que ninguém queria nos ver. Então, assim, era levado comida lá em casa, passar por baixo da janela. Era um isolamento. Tiraram as crianças de casa, ficaram na casa de minha mãe, fiquei só
só eu e o Ronaldo, então foi um processo muito delicado. Só que também, quando saí da Covid, eu pensei que se eu estou assim, se eu passei por isso, né, já curei, como é que estão as famílias aí fora? Então a gente começou um processo de cuidar mesmo de cesta básica, de levar álcool, levar máscara, levar tudo isso. O que aconteceu? Em uma comunidade que eu fui, nós entregamos cestas, entregamos um pacotezinho que tinha a máscara, álcool gel e preservativo dentro desse saquinho. Aos pais, óbvio, né? Você dá camisinha para quem faz sexo. E quem faz sexo é adulto. Por mais que crianças, adolescentes estejam... não tinham acesso estejam... a ir pro posto para poder pegar. Não. Né? Naquele período o posto estava fechado também. Estava tudo no Fica em Casa. Então a gente foi fazer entrega. Entregamos as cestas, né? Entregamos os kits aos adultos. E um descuido desse, que eu sei que ela nem sabia o que tinha ali dentro, a mãe, né? Possivelmente. Ela deve ter olhado, visto máscara, visto álcool, mas possivelmente o conteúdo do preservativo não. Então a criança, ao pedir, ela deixou na mão da criança. Hoje fui pra emergência do Nelson Barros, no domingo. Quando eu cheguei na emergência do Nelson Barros, o que tinha lá na recepção? Uma caixa de preservativo. Sim. Porque isso é controle social. Sim. Se você chegar em qualquer equipamento público, você percebe de mesas de seminário, no público, camisinha, preservativo, porque isso faz parte da política de controle social. Então, ao fazer a entrega das cestas, dos alimentos, da máscara e do álcool, também ia, porque quem foi que cedeu? A própria prefeitura. Que a gente fez um ofício solicitando. Então, foi entregue na mão da mãe da criança. Então, por um descuido, foi parar na mão da criança que nem sabe o que tinha ali dentro. A criança não tinha aberto ainda. E se abrisse também, ela não saberia o que estava ali dentro. Era uma bola de muito pequenininha. Era uma bola de ela tinha 3 anos, eu acho, a criança. E aí o colega pegou aquilo, ele não era vereador ainda, ele fez, porque na hora da foto aparece a menina, né? Com o saquinho. E aí ele pega, o colega também que faz a foto, que ele aponta pro produto, ele não se deu conta, né? Que estava na mão da criança, que tinha... Foi todo um descuido naquele momento. Ele pega a foto e ele usa de maldade por muito tempo. Hoje eu falo com vocês aqui e hoje eu tô tranquila e curada, mas num período eu chorava muito quando eu lembrava da imagem da menina, porque por mais que ele colocou o mosaico, sim, mas eu sabia que tinha uma criança ali, né? E eu tenho criança, então eu olhava e dizia, poxa, se fosse a minha filha que estivesse servindo para um cara usar, né, em um negócio desse, espalhando, e por mais que tenha um mosaico, quem é da comunidade sabe quem é a criança. Né? Inclusive me perguntaram, vai ficar assim? Você não quer que a gente tome providência? Porque não é uma agressão específica, né? Existe uma existe família, existe uma entendeu? Rede que existe um trabalho feito para além daquilo ali. Então aí tinha uma foto que estava, inclusive a gente postou depois que eu removi, quando eu vi o que era, removi, mas ele já tinha pego a foto. E ele usou isso, ele usou que eu entreguei camisinha à criança, mulher. E era uma pequenininha. Então eu dizia, aí eu perguntei na época a Totinho, é só olhar e ver a criança. É uma criança tão inocente. Sim. E que depois, aí eu perguntei pra ele na época, eu falei, se você tem coragem, pro vereador, você tem coragem de colocar sua cabeça no travesseiro, cara, e deitar e pensar, se fosse a minha filha aquilo ali? Você pensa o quê? Se fosse meu filho? Pense no mínimo na criança, esqueça. Eu falei pra ele, lembre de uma coisa, você fez isso comigo na eleição. A eleição passou. A gente passou pela eleição, eu tô aqui de novo. Sim. O que você tentou me atingir, você não me atingiu. Você está atingindo aquela criança, porque ela vai ter acesso a essa imagem quando ela estiver grande, maior. E isso vai ser um gatilho na cabeça dessa criança. Isso vai causar um trauma muito grande, porque você usou a imagem dela. Por mais que você botou ali um mosaico no rosto. Aí ele ficou me olhando, eu não pensei e tal. Eu falei, deveria pensar. Não é tudo que faz com o fígado. Né? Política não faz com o fígado. Então ele usou isso. Que eu ia lhe perguntar se vale tudo nessa não política. Não vale tudo, né? Cara. Não vale tudo. Hoje eu digo a você, com toda certeza, não vale tudo. E outra, muitos que eu vi se levantando no vale tudo, eu tô vendo caindo. Nem esperei, nem chegou no tempo ainda. A gente já tá vendo gente que se levantou com muita, sabe? Com aquela força esmagadora, fazer tudo. Atropelar todo atingir todo mundo, desmascarar, agredir, eu nem tô vendo, o tempo tá sendo tão lento, mas parece que as pessoas estão muito rápidos. Então, eu acho que não é desse jeito, sabe? Então, eu falei pra ele, você tentou fazer isso comigo achando que ia me tirar da reeleição. Você não tirou da reeleição com isso. Porque quem me conhece sabe a quem foi entregue aquilo. Quem me conhece sabe da minha personalidade, do meu caráter. Sabe que eu sou uma educadora. Sabe que eu palestro em escolas e com crianças e fora de escola. Como é que você usa isso contra mim? Quem me conhece não teve nenhuma dúvida sobre mim. E muita gente acabou até conhecendo o seu trabalho, o que você fez.
de fato, o que você falou pesa pra criança que foi exposta. Isso. Não, eu já queria falar pra gente entrar no assunto que todo mundo quer ouvir. É que eu ia- eleição. Eu Mas ia entra fazer aí, uma fala pergunta aí. meio nessa linha que às vezes as pessoas estão tão preocupadas, né, de fazer a politicagem que esquecem de fazer o melhor para a política, que é propor, que é trabalhar realmente para a sociedade. Que é o papel da política, Que é na o verdade. papel da política, do política é vereador, isso. que é de você estar do lado e não você ficar o tempo todo a ferro e fogo, né? Isso. Esse trabalho cansa, né? E a Cansa. comunidade e quem Não quer e mais. não quer mais isso. Não quer né? mais. Porque, assim, em momento algum, nenhuma pessoa que vota comigo ou que me conhece teve dúvida do meu caráter com essa postagem. Pelo contrário, teve dúvida sobre ele. Achou perversidade dele ter feito aquilo com a criança, achou aquilo falta de compromisso, né, com a imagem infantil. Então, sobre mim, as pessoas não tiveram nenhuma dúvida. Sobre ele, achou que ele era capaz de tudo. Às vezes é a única forma que tem de fazer. É a única forma que sabe fazer. A não limitação tem- lá do ser humano Isso não é vale. complicado. Não Mas vale. prejudica muita gente, né? Infelizmente prejudica os outros. Mas vamos falar de eleição? Como é que tá ano que vem? Tá É comendo uma top. jujuba aqui, viu? Laura de Freitas top. tá, Tá quente, né? pegando fogo. Eu acho Essa que... federação Vocês- aí de vocês. Vocês fizeram uma reunião aí, a federação. Bateram firme A no gente nome fez de uma Vidigal. conferência, cara. Conferência do PCdoB. Você já ouviu? Bateram o nome firme de Rapaz, Vidigal. não tem um ambiente nessa cidade mais quente, nem a tem. convenção é igual a nossa conferência. A conferência do PCdoB, Vários dias, minha não foi? filha, a conferência do PCdoB é babado. Fizeram um barulho. Meu barulho. filho, conte aí. naquela Vocês viraram quadra do tudo, 2 de julho. Todo o negócio virou tudo. A política tava desenhando, se caminhando para um lado, e vocês puxaram Então, para outro lado. Foi como eu falei. Vidigal é um cara bom, um cara leve, um cara que tem muito carinho com o PCdoB, muito respeito com os quadros do partido, né? E é um prefeiturável, como outros na cidade são. Né? Ainda hoje, por exemplo, eu falava com César, que é outro candidato. Eu nunca ouvi Rosalvo falar de candidatura de prefeito, mas as pessoas dizem que ele pode ser um candidato a prefeito. Quem mais? Me falaram uma coisa hoje. Eu não vou dizer que falou. Mas Vidigal, prefeito pelo PCdoB, e Rosalvo, vice pelo PT, pode ser uma situação? Pode ser uma situação. Pode ser. Eu ouvi. Ou, Quando eu ouvi a fichinha caiu, eu fiz uma... Pode ser. E é um cenário lindo. Vidigal e Porque tá na Rosalvo. federação, Com- o PCdoB... Tá na federação. Agora sim, por estar na federação, as possibilidades não são tão reais. Se a cidade quiser, não tem nada, Sim, não sim, tem nada sim. que impeça. Sabe? Pode ser, não tem nada que impeça, não. Embora esteja na mesma federação, né? Então, por isso a questão. Mas aí Rosalvo pode sair do PT e ir para outro partido e a gente compor assim a nossa federação com Vidigal, se for o caso, e Rosalvo compõe por outro partido do outro lado, que a gente faça uma junção saudável na política. A conversa de Laura de Freitas passa pro Salvador. Olívia poderia Passa compor lá porque- também. Passa. Não tá em jogo, não. A composição da capital não tá em jogo, Não nossa tá, não. composição, não. Tá não. Não, Tá não não. é a mesma conversa. Não, porque a Olívia reúne muitos elementos e a Olívia reúne quase 100 mil votos. Desses 100 mil, 70 mil é da capital. Então ninguém pode colocar a candidatura dela em jogo, em xeque, por causa de Lauro de Freitas. Ao contrário, tem que respeitar a candidatura dela e a de Lauro de Freitas. Se for no campo da nossa federação, na composição com o nome de Vidigal, é um acerto. Quem vai ganhar é a cidade. O PCdoB então abriu as portas para Vidigal, se o Vidigal quiser ir para lá. Ele é bem-vindo. Ele e qualquer outro prefeiturável que quiser conversar com o partido, a presidenta está aqui falando. A presidenta que falou, não falei nada. Eu não falei nada, foi a presidenta que falou. Eu acho que a gente tem que pensar o que hoje é para a política melhor, né, no campo do projeto da cidade, sabe? A gente O pensar que nisso. parecia já estar definido, deu uma misturada aí, vocês conseguiram embaralhar o jogo aí, mas como é que tá? Gestão, vamos falar de oposição depois, que é mais divertido. Porque a oposição tá meio descolada. Mas eu queria De falar colete. De colete a posição da gente. a prova de bala. É a de prova de colete? bala. Eu acho que só fazendo. Eu não quero fazer o teste, não, mas se alguém fizer, que vai saber, né? Se é a prova de bala, aquele colete. Eu sei que tá de colete. Eu espero que ninguém faça o teste. Deus é mais. Como é que tá a gestão hoje? Como é que estão vocês se compondo para isso? Como é que tá a cabeça dos vereadores que estão na base hoje de Moema para o nome dela, a escolha dela? A escolha vem dela, a escolha vem do grupo? Ela Como já é que vai avisou. ser? Moema já avisou que a escolha só vai fazer ano que vem. Então, assim, o que acontece é que alguns... Você não acha muito tarde, não? Eu acho que não deveria ser, seria no rumo normal da política, mas como as pessoas se anteciparam, né, e tem um fator de um governo dela que se antecipou demais, né, antecipou demais, Não, e isso fez com O que... PT tá anunciando candidatura na Bahia toda. Vitória da Conquista tá aí, Camaçari tá aí, mas aqui tá... Não, Feira de Santana já naturalmente, já tem. naturalmente aqui ela devesse ter anunciado já.
Exato. Portanto, alguns fatores impedem de que ela faça. Por quê? Existem figuras que estão em secretarias, né? Sim. Que precisam dedicar mais para a gestão. Porque Sim. eu penso assim, quando você faz um bom trabalho, Paulo, é consequência do seu trabalho, ela é positiva se você fizer um bom trabalho. Então, vai ser negativa também dependendo do seu trabalho. Então, o seu trabalho, ele precisa ser entregue, né? Você precisa entregar seu trabalho, ainda mais em gestão pública. Não é mais a sua vontade, é a sua obrigação. Então, eu acho que esses gestores, que se tiver mais compromisso com as pastas, os nomes ficam leves. Não precisa muita forçação de barra, eu acho. Porque o poder emana do povo. O povo que vai decidir esse negócio. Sim. E o povo também está olhando como é que está sendo feito certos trabalhos. Então, eu acho que hoje, Lauro de Freitas podia já ter apresentado o nome se não tivesse feito uma antecipação muito lá atrás. Lauro não, algumas figuras, né? E isso forçou muito a barra. Isso atrapalhou a cidade. Atrapalhou muito. Inclusive, isso faz com que algumas pessoas tragam a prefeita como sendo do centro de uma imagem que eles querem desgastar. Por quê? Quem quer fazer isso com a imagem de Moema é a oposição dela. Quer desgastar a imagem de Moema por quê? Quer que ela esteja desgastada porque, consequentemente, o seu nome também Eu acho estará. interessante quando falam Mas assim, ela "Não, tem porque- ouvido essa base para poder entender para onde vai essa escolha dela? Ela Porque avisou. A base ela tá já ouvindo provocou. todo mundo, mas a Ela decisão vai ser teve uma dela." reunião, por exemplo, de vereadores da base, né? E nas diversas pautas foi perguntado isso para ela. Ela falou o seguinte: eu gostaria que me desse o tempo para que a gente consiga maturar isso e fazer esse anúncio lá no ano que vem, no início do ano. Que é o que ela projetou. Mas parece que ela fala uma coisa aqui, quem está lá candidato faz diferente, então não consegue entender que precisa seguir a líder, como diz, né? Segue a líder. Então, eu penso que se É o que tá seguissem a acontecendo líder, também muito lá em Salvador, seria melhor. né? Wilson, Mas lá em Salvador tá na mesma situação, né? É. Porque, na verdade, Geraldinho se lança, aí Robson se lança, aí você tem o nome de Olivia que já tá à disposição do O Altem. nome Lidson de Olivia também. foi lançado Lidson já em também outras na candidaturas, né? manifestação, isso, Lidson, na verdade, é um setor, né? Isso. Mas, assim, a Olivia foi já testada, assim, Sim. muito fortemente na capital, né? a gente falando em voto, o Wilson falou aqui, né, que Decinho também é um nome que não pode ser desprezado. Sim. E que a chapa do sonho Sim. dele seria Vidigal, realmente, cabeça de chapa, e Decinho como É. vice. O que é que E você acha Decinho- disso? Decio, ele foi candidato a deputado, né? Então, eu Sim, penso sim. que ele Teve tem uma votação bem vontade, expressiva. ele tem vontade também de ser deputado. Eu Ser acho perfeito. Não, e ser Deputado. deputado também, é. Se de repente o Decinho fosse deputado agora, eu acho que ele não ia se preocupar com a prefeitura em 24, porque ele precisava fortalecer um mandato que pra gente da cidade seria muito importante. Sim. Ter um deputado, né? É. Como ele foi candidato, ele hoje é um suplente. Ele tem chance de sentar como deputado? Rapaz, se eu fosse o partido dele, eu já tinha feito acordo com ele. Mas aí o partido dele é outro. Se eu fosse do partido dele, Sim. eu já teria chamado ele para uma conversa, já que ele é um nome. Até porque pode acabar até perdendo ele do partido por conta disso. Eu acho que vão De não perder. tá- Porque que não se eu tá tenho hoje um acomodando, partido, cuidando, né? se eu tenho um partido com a suplência como a dele, Sim. que eu penso que pode fortalecer a região metropolitana, eu Sim. conversava, eu chamava para a gente entender como a gente pode organizar isso, no caso de uma votação como a dele. Mas eu acho que vai terminar isso, né? Quem sou eu para falar do partido dos outros? A gente tem que falar do nosso. Mas é capaz de perder uma liderança como ele, porque não estão atentos à liderança que tem. Que ele, se fosse deputado hoje, eu penso que a gente ia conseguir dar uma força maior à cidade e pensar outros nomes e arrumar a casa. Ou se ele quisesse também fazer parte da chapa, maturando isso, conversando, arrumando certinho. Mas eu penso que se ele for deputado, ele não vai querer retroagir a uma candidatura no município, podendo sair de deputado, não sei. É uma coisa que... Eu acho que a primeira coisa era o PRB, fazer desse um deputado. Depois daí, a gente ia ter já um avanço na decisão, sabia? A candidatura feminina na cidade também ela é muito bem vista, né? Vídeo Moema aí, você... Na verdade, Ari, eu acho que tinha que ser uma mulher. Se você me perguntar, o que é que você acha? O que é que eu acho? Que tinha que ser uma mulher candidata, certo? A prefeita e um vice. Só que a gente tem um problema muito sério, que são as figuras femininas nos partidos políticos do Brasil, em especial da Bahia, né? Se você chega hoje na nossa cidade, os partidos, quando recebem espaço, cargo, em uma composição saudável que faz parte, Indicam homens. eles quase não dão espaço para mulher. É um desafio, né? Eu ser a presidenta do PCdoB hoje, é um partido que bota para lascar o PCdoB, né? O PCdoB eu falo com propriedade. Eu fui presidente do partido já, depois fui vice, voltei a ser presidente, fui vereadora
repetir o mandato, estou vereadora, né? Então o PCdoB ele não tem esse medo, né? Essa milindre. Não existe PCdoB mulher, existe PCdoB para mulheres também. Seu nome está colocado para majoritária? Se eu tivesse disputado em 20, talvez hoje estaria colocado. Se eu tivesse sido candidata a deputada estadual, hoje a gente não teria outra condição que não essa. Me mostre aí você, se você entende um pouco de política da cidade. Se eu saísse candidata em 2020, qual o cenário de hoje? Sim. Não, Em 2022, 22, ele tá certo. deputado. Em 22, porque a gente não tinha uma mulher candidata na cidade. A gente não tinha ninguém do nosso Você campo. fez campanha, só não tinha o número, né? Fiz campanha pra Roy. Fiz campanha, me acabei toda, mas pros meus amigos. Então, assim, se eu tivesse sido candidata em 2022, a cidade ia fazer a sua escolha, eu não tenho dúvida disso. Pra dizer a verdade, muita gente hoje coloca meu nome aí, faz comentários com meu nome, porque eu sei que é natural. Seu nome aparece, né? Termina aparecendo aí. Eu digo uma coisa para Lauro de Freitas, que eu não deixo de estar à disposição do que venha a ser melhor para a minha cidade. Em momento nenhum, eu não posso me furtar dessa opinião e nem ter problema com ninguém. Com meus amigos que são candidatos aí, eu não quero problema com ninguém. Eu só quero dizer... Todo mundo quer. Com os pré-candidatos, É um né? caminhar natural, né? Mas você não Isso. enxerga ainda este momento. Mas se o momento for esse, Tipo se assim, o cavalo passar a selado... gente tem um desenho feito na cidade, né? A gente tem os candidatos que estão aparecendo, os pré-candidatos, né? Sim. A gente, inclusive, o PCdoB tem um carinho muito grande pro Dr. Vidigal, isso já foi mostrado. Eu tenho outros amigos, eu gosto muito de Rosalvo, gosto muito de César, gosto dos meninos, não tenho problema nenhum com eles. E digo uma coisa para vocês. Se o negócio virar e cair no colo de uma mulher, foi essa mulher do PCdoB, meu irmão, a gente não vai colocar a nossa cidade em xeque por causa das nossas amizades. Eles vão, inclusive, me apoiar, tenho certeza disso. Pelo bem de nossa cidade. É o que eu acho. E a oposição. Pode beber A água antes. oposição. Pode beber água antes. Você acha que Moema tá demorando Colete. justamente porque a oposição tá lá, É. não tá organizada, e Se, ela ganha se esse a oposição tempo? tivesse mais definida, você acha que Moema já tinha escolhido o nome? Ou não interfere? Talvez, eu acho que a oposição realmente não está fazendo oposição política de fato, né? Eles se preocupam muito no atacar, no ofender, no desgastar, esquecem do dever de casa. Tem uma Que falha, dentro da tem política... uma falha de linguagem que eles usam, que pra mim é precisa. Temos que tirar Moema do poder. Loucura. Então, eles querem o poder. Eles não querem uma gestão para a cidade. Aí eles Então, querem quando o alguém poder fala a assim, todo temos que tirar custo. Moema do poder, para mim aquilo dali grita e mostra quem é. Porque eles querem o poder. Não é uma campanha Não diferente disso. é Então, assim, projeto de cidade. Não é projeto de cidade. Isso é perigoso, né? Aí eles E perdem aí é uma isso. oposição que diz que está unida, mas tem 50 candidatos. Já teve mais. 50 hoje é um número 50. razoável. Todo mundo, eu vejo que tem gente que não chega a vereador e é candidato a prefeito. Esse é um problema, né? Entendeu? É um problema sério. É. Então, assim, como é que você enxerga isso? Porque assim, o que você falou, eu acho que Débora foi candidata lá atrás, muito cedo, inclusive, né? Antes mesmo da eleição de deputado, ela era candidata. Débora, na segunda gestão, no segundo mandato, ela já senta candidata a prefeita. Exatamente. Já sentou para ser vereadora. Márcio fez isso. Pré-candidata. Márcio fez isso em 2008, quando o Roberto perdeu a eleição. Eu lembro de Pepe abraçando o Márcio e falando: você é o próximo prefeito dessa cidade. Eu lembro que eu estava do lado. Eu sou testemunha disso. Márcio fez um trabalho. Ele não dizia, eu sou candidato. E Márcio tinha um Ele discurso muito trabalhou tranquilo. As condições levassem ele a ser o candidato. Márcio, ele fazia discurso na Câmara, que era o lugar Isso. dele de discurso, mas eu não lembro de nenhum discurso agressivo, não. Não. Não No sei. momento nenhum. Eu não andava dentro da Câmara. Nem ele, nem Bitinho. Eu não lembro. O Bitinho Nem era ele, mais nem Bitinho, retado. O isso. Bitinho era mais retado. Sim. Falava do cemitério. Pronto. Mas Márcio era mais cauteloso nas colocações. E eu acho que isso conta, né? Porque assim, como eu falei, nem tudo tá dado. Política não faz com fígado. Essa política de desgaste da imagem tá Você acha- caindo. Essa forma que foi feita, então, você acha que acabou culminando em todo esse processo de Débora? Naturalmente, ninguém é julgado e condenado se não errou, né? Eu acredito na justiça. Você acha que culminou muito nisso? Se ela fosse mais tranquila, mais, né? Cara, Levasse... eu acho que Débora, ela tinha... Não sei, eu não tenho total certeza, mas eu acho que ela tinha uma possibilidade de sucessão a Moema. Sim. Pela relação das duas, né? Elas eram muito próximas. Se ela continuasse ela seria na base. naturalmente hoje indicada de A Moema. candidata. Isso, porque mulher... Eu faria uma sim, campanha sim. de Débora, Sim. tranquilamente, uma mulher candidata, né? Ia arrastar muito para ela. E eu acho que tinha uma naturalidade no processo.
se ela não tivesse escolhido ir para Teobaldo na eleição passada, ela eu acho que naturalmente hoje ela... Esse negócio da último momento dela na campanha e também da forma posterior quando ela senta, né? Porque eu acho que campanha é uma coisa, mandato é outra. Sim, Você sim, sentou, sim, zera sim. tudo, Não, vamos sim, tentar campanha adotar uma 45 postura. dias de guerra, vamos lá, É, vamos disputar, entendeu? né? E eu acho que- jogando limpo. Exatamente. Eu acho que o sentar, as pessoas que estavam no entorno dela deixaram ela pensar muito flutuando da Ela foi a realidade. vereadora mais bem votada, né? aí chegou Que naquele é o jeito, chegou com uma pompa, né? Que é do ser humano, né? É aquilo que eu falei lá atrás. A gente precisa ter essa cautela. Sim. Né, com o eleitorado, com a cidade, com o compromisso, com tudo. Obviamente mexeu, né? Porque ela é uma mulher que teve quase 3 mil Sim, votos, sim. de onde saíram esses votos, ela também ficou se perguntando, explodiu da urna, então vamos viver esses votos. Sim. Mas existe um outro caminho, além dos votos que surgiram na urna, que brotaram na urna. Existe uma realidade, um posterior, né? Uma vereadora de oposição, que nunca tinha lidado com esta oposição. Então, pá. E também existia a própria oposição do lado dela, sentindo nela uma liderança. Mas faltou um negócio chamado lastro, o cuidado com isso tudo. Sim. Né? Cuidado ao falar, ao pensar, ao se reportar. Era um né? atacar por atacar sem planejar, E sem outra- saber onde queria E a chegar. realidade de uma cidade não é o da outra, gente. Às vezes você chega em um congresso, você vê o cara jogando a cadeira no outro, você vê aquele inferno lá, mas se você nem sempre pode fazer isso no município, porque no município a gente não pode esquecer que a gente anda na mesma rua que Todo o mundo é outro. vizinho. Todo mundo é amigo. Então, Todo mundo é vizinho. lá no congresso, lá em Brasília, quando sai dali, todo mundo vai para um estado. Todo mundo pega o avião e vai pro seu estado. Aqui e todo acabou. mundo é vizinho, é amigo, é irmão. Isso. Às vezes a pessoa que está apoiando o Paulo é um cara que apoia Paulo e do outro lado me apoia, que apoia você, que é outra vereadora, e você. Então, não dá pra gente viver nesse negócio também cheio de guerra, não, sabe? Até porque se ninguém levantar a bandeira branca, meu irmão, vai ser sangue todo dia e não vai chegar a lugar algum. Então, alguma coisa, alguma consequência vai ter. E alguém vai sofrer a consequência. Da falta do cuidado, da falta da atenção, né, do lastrear o processo, de ter esse compromisso, aí alguém vai pagar por isso. E atrapalhou muito ela já. Alguém tinha que chegar, fazer a sentar e curva. dizendo assim, eu sou candidata. Já dei no primeiro... Na sentou verdade, cadeira, ela já fala, dizendo- Débora me falou da última vez que a gente teve reunião de comissão, ela disse que ela nunca falou isso, que as pessoas que diziam, que as pessoas Sim. pediam a ela, porque pedem mesmo, viu gente? O povo pede. Sim, sim. Por exemplo, hoje eu nunca me coloquei como candidata, como eu disse aqui, se for necessidade de cidade, se for para a cidade ter vamos lá. Mas eu nunca me apresentei como pré-candidata em lugar algum. Sim. E tem gente que vem na minha rede e fala, minha prefeita. Minha prefeita. E tem gente que vai no meu direct e fala, que dia eu vou votar em você para prefeita? Luciano, já vou votar em você em 24? É o que eu recebo, A avaliação do de provocação. a avaliação, Então as pessoas fazem mesmo essa provocação. Então provocaram ela, né? Para a ser. avaliação do governo Moema Gramacho, ela não é um dos melhores. Você acha que isso vai implicar de fazer um sucessor? Olha, são vários aspectos, né? Porque a gente tinha uma política antes da pandemia. Na pandemia teve um formato e agora a gente está no pós-pandemia. Eu acho que tudo tem a ver com o que Moema tem na manga. O desgaste ele é natural. Sim. O desgaste ele é natural porque assim, ninguém suporta tanto uma imagem durante muito tempo na vida. Se você parar para ver, eu estou no 3º mandato, cara. Porque eu não sentei em 2012, mas eu tive 4 anos intensos de trabalho. Então, é minha 3ª eleição essa. E tem gente que vota comigo desde 2012, percebe? Então, não para de votar. São 3 eleições que eu disputei. Vou indo para a 4ª. 3º mandato, mas 4ª eleição. Sim. Então, o desgaste, ele se dá nas relações humanas. As pessoas da cidade são assim. Às vezes tem uma postagem da prefeita que eu vejo pessoas chegando ali, desgastando a imagem dela, mas eu vejo uma imagem presencialmente em um lugar, o povo desmaiando de emoção. Como eu vi sábado, a moça desmaiou quando chegou perto da prefeita. Fui tirar uma foto com ela e se emocionou, de amor pela prefeita. Então, esse negócio aqui na cidade não existe termômetro para isso não. E outra, como tem muito fake news, né, muitos perfis falsos e muitas loucuras investidas na rede social, muitas vezes o que está sendo apontado como desgaste da imagem dela ali não é o que está na realidade. Então, a Moema ela pode estar com o desgaste que for aqui agora. Ela sai ali numa comunidade, vira tudo. Para ela, Moema. Eu não sei. Quando ela colocar o pé Eu na não sei rua, se ela consegue transfere. reverter. Ela não transfere 100% não. Sim. Né? Não transfere por conta do tempo mesmo, do tempo de gestão. Sim. E o desgaste realmente da imagem, ele é natural, que isso é um desgaste das relações humanas que acontece nas nossas relações, com o namorado, com o marido, com a mulher. Se vacilar com o filho, a gente enche o saco. Peraí, ó, cada um com seu limite, bora parar, porque a relação humana tem um desgaste. Então você tem que fazer o quê? Você tem que fazer a curva, virar a chave para as relações irem para os seus lugares de novo. Então o desgaste que a prefeita tem hoje é o desgaste do tempo que ela tem na cidade. Né? Acho que não sei se tem alguma cidade da região metropolitana nem da capital que passou só Netinho, né? Na capital.
4 mandatos? Teve? Não, Neto não. Eu Dois. Caetano. conheço... Caetano teve? 4 mandatos. 4. Então Eu só o conheço Caetano e ela. Jailma Dantas em Banzaê. que foi E o pouquinho. desgaste é o mesmo. Pronto. Jailma foi pouquinho. Mas é onde? Jailma Banzaê. Mas não é na região Não, metropolitana. região metropolitana. Aqui Então, só assim, Caetano. aqui só Caetano. Camaçari, né? É, Caetano aí, tem 4. observe, é o mesmo tempo dela, então, de Moema. Isso. Aí, você percebe que são casos pouquíssimos, raros, e ela se encaixa nesses casos raros. Então, ela sabe lidar com esse desgaste, desconstruir. Tem outra questão, a cidade está aí em várias obras, né? Sim. Obra aqui, obra acolá, obra aqui, que tá todo muito virado. Consegue entregar tempo? Tudo muito de virado. seleção? O Esse PAC, o município de Lauro, é um dos municípios do coração de Lula, né? Sim. Onde o Lula colocou o maior investimento de PAC, né? Então, isso também tem isso aí em jogo, né? A gente sabe que vai ter também. Essa cidade está toda, teve muito fora do lugar, a gente queria tudo que chegasse para o lugar, todo mundo quer, eu quero, todo mundo quer. Mas quando começasse a organizar o trilho, eu penso que também isso reverte um pouco para esse desgaste que existe hoje. Está um pouco longe ainda. O ano que vem ela consegue... Está aquecendo, está arrumando, está entregando as obras. Aí eu penso que se arrumar tudo que o povo pede para o que esse centro, essa Itinga, né? Portão, eu quero que tenha mais coisas em Portão. Eu acho que o Portão precisa ter mais É que, investimento. na verdade, todos os mandatos de Moema foi assim. O último ano do mandato dela sempre foi mais caprichoso. Para Portão, eu acho que Moema vai se sair bem se ela conseguir. Em 2008, ela fez um mandato caprichoso, ela foi 4. Logo na chegada. Logo na chegada, então assim... É, Aí, 12 também, no finalzinho, ela fez foi. Então, assim, e ela, assim, ela leva os 3 anos Isso, e chega isso. no último, 4º ano, ela sempre é diferente. É. A história diz isso, pelo menos. A história fala. Agora, existe uma questão que em alguns lugares, por exemplo, em Portão, como representante do bairro, existe a questão da passarela daquela Estrada do Coco, que é necessária. Bem em frente ali, o bairro de Portão, uma necessidade intensa, que ela coloca aquela passarela. O posto 24 horas de unidade de Portão tem que ter. Sim. Não dá Não dá pra gente contar de que o morador de Portão saia de noite ou de madrugada para vir para o Minandro de Faria com seu filho pequeno e sua filha cansando. Mas eu acho que para trazer UPA tem que ter... Não é UPA não, não precisa ser UPA, pode ser um Nelson, pode ser um posto 24 PA, horas. 24 horas. Exato. Um PA. Então, assim, não precisa ser UPA, não. Só mesmo um lugar de primeiros socorros, de um atendimento para nebulização, para a noite funcionar, uma poder- enxaqueca forte, uma E alguma injeção. coisa mais grave que leve para um E que lá se socorra, entendeu? Exatamente. Então, acho que já passou da hora de Portão ter Entrega a isso. tempo, Luciana? Você acha que entrega a tempo? Menina, essa luta minha de 2017. Se ela quiser, a gente tem até a sugestão de ser ali onde era o Kleber Pacheco, que é a escola que foi inaugurada, que Jerônimo entregou, lá na Avenida Queiradeus. Você tem 2 prédios ali na frente, que são 2 anexos, né? Um pode ser uma unidade de 24 horas. E isso ela vai entregar. Se ela entregar isso a Portão, ela ganha bastante ponto nesse processo, né? Porque Portão, como é um bairro que não tem pra onde crescer mais de muita coisa, né? São Então, os detalhes que são fáceis também de corrigir. Não é coisa mas que, ali, que se ela consegue despende fazer muito tempo. o posto 24 horas, se ela consegue colocar a passarela naquele bairro, ela vai ter um crescimento grande, né, nos eleitores e eleitoras de Portão. E pro lado de cá tem muita coisa que ela vem fazendo e pode melhorar mais. E eu acho que ela dá uma virada. Mas eu acho que o nosso candidato em 24 tem muito a ver com ela, mas também tem muito a ver com a tática dessa pessoa, né? Da forma de ser, da aceitação do povo. Porque o povo daqui é brabo. Se o povo disser, pode O botar a Mauro mãe de que Freitas quiser, se é não quiser, não vai. diferenciado. E se disser também, se a mamãe disser que é esse, o povo disser que é outro, então tem que existir uma combinação com o povo. Quando é que você combina um jogo com o povo? Quando você ouve o povo no que o povo quer. Porque como é que eu vou saber o que o povo quer? Porque eu vou dizer, se o povo não quiser, mas meu filho, você não lembra não quando foi que mamãe entrou na cidade? O povo não quis mais Roberto. Lembra? Cacá. 2004 foi Cacá. Cacá, depois foi Roberto. Cacá, o povo todo do município, da prefeitura, a gente dizia que a goiaba era amarela, porque a rua era amarela, que naquela época tinha a camisa da eleição, lembra? A camisa era um tapete amarelo, então a goiaba é amarela, mas por dentro ela é vermelha, porque deu 13 nas urnas. Então tem que combinar o jogo com o povo, Eu Paulo. vivi o outro lado. Você viveu. Você viveu outro Eu lado. vivi o outro lado. Eu vou te dizer. Eu vi gente com a camisa amarela levantando e mostrando a camisa vermelha. Você viu? No dia da eleição. Exatamente. No dia da eleição. Então eu vou te vi dizer, isso. observe, o jogo é combinado com o povo. Se subestimar o povo, vai perder o É jogo. isso.
Como é que você combina ouvindo vereadora que lida também com o povo, sabendo onde é que está, onde é que você está, onde é que está seu trabalho? Eu quero ouvir a sua parcela de contribuição. Ouvindo de fato quem é liderança que está em certos lugares que tem trabalho, porque tem liderança que gosta de dinheiro, mas não entrega nada, viu, filho? Qualquer lugar do Brasil. Não entrega nada, ó. É quachá. Quando você vai ver, muita onda eu faço, mas na hora não tem nada feito. Se você tirar o eu vou lhe poder... dizer- Eu conheço gente que chegou nessa gestão agora, né? Que só chegou grande porque tem muito processo interno ali de apoio. Eu quero ver vir pra rua no zero. Vendo comigo no zero. Chamo qualquer um, meu irmão, pra briga no zero comigo. Porque eu entrei na gestão, não tinha nada. Não tinha nada ali. Sola de sapato. Entendeu? E o povo querendo a representação. Entendeu, irmão? Então, assim, não adianta o povo achar que tem muito espaço, tem muito... Tem poder. Bora ver na urna, bora ver a gente na rua, trabalhando com o povo. Mas essa liderança tendo esse poderio, né? Que ela não tem, mas patrocinada por quem? Aí é que está a questão. Porque quem realmente faz... Também. Porque quem faz a política, né? Ou seja, eu falo vocês, porque vocês estão em mandato, pessoas que fazem a política. Porque se não tivesse quem fizer, Não, mas é fosse isso. fazer, É porque também tem alguma não teria, estratégia. né? Eu já bebi muita água aqui, você viu? Eu bebo Pode água. beber, também. pode beber. O processo, meu filho, é a forma que se faz. E outra, tem gente que realmente estraga a política e que estraga o povo. E isso é perigoso, porque na hora que precisar de ter um processo não desgastado, vai sofrer, não sabe como fazer, meu bem. Eu não posso fazer nada. Só sabe trabalhar grande E voltando à oposição. de colete. Tá Só de excluído. colete. Mas você acha que eles chegam no nome? Ai, eu amo Juca, eu amo Sapucaia. Tenob tá querendo ser meu amigo de novo, me disseram, Tá não tenho querendo. certeza. Tá querendo? Mandou o recado assim, eu soube. Tá assim. Não posso falar Mas o nome então dessa todo pessoa, não. Tá todo mundo de Eu não colete. posso falar o nome da pessoa, não, porque tem processo judicial nesse programa. Aí eu não vou falar o nome dele, não. Sim. Deixa lá. Mas não são só eles. A gente tá falando, Leão chegou aqui dizendo que não era candidato, agora Leão voltou a ser candidato. Cacá já falou que pode ser que É, Leão Cacá seja também tá candidato. aparecendo na TV em Salvador. Teobaldo que aparece Não fazendo fala muito. campanha, mas não pode falar porque tem uns negócios Matheus que não pode diz que atrapalhar. é ele. Matheus tá andando. Eu vejo o Matheus andando. É. Matheus tá fazendo um trabalho de formiguinha. Matheus sempre fez, porque assim, o cara que é vereador, ele aprende a fazer o trabalho, né? Uhum. Ele faz um trabalho de Agora- formiguinha como se ele tivesse vereador com mandato É. ainda ali, ó. É. Eu tô vendo ele. Não sei se ele aguenta até 24 A horas. questão é essa. A questão é ter o gás pra Não sei se ele isso. aguenta. Eu vi uma pessoa que dizendo que quer trabalhar mais do que trabalhar mais. Já abriu a boca. Não dá, Cansa, cara. cansa. Não dá. A gente que tem mandato fica de boca aberta, porque você Exato. chega a hora que você cansa. Entendeu? Exato. Então não sei se ele vai aguentar lá na Quem frente. começa a eleição muito cedo acaba Cansa cedo. se complicando. Então, o que você enxerga assim da... Eu sei que não se escolhe adversário, mas o que você enxerga assim da oposição que possa vir? Mirella, eu tô sentindo falta de Mirella na cidade. Porque Mirella tem um hiato. Mirella adora essa vírgula dela, adora essa ponte. Ela sai ela ganha a eleição em Laura. Ela teve 12 mil, depois 9 mil votos, agora 7 mil. E Mirella esquece a cidade. Aí depois volta na próxima eleição achando que ela vai conseguir juntar as pontas que ela deixou. Ela tem esse hiato, ela adora trabalhar com hiato em Lauro de Freitas, até que ela vai terminar entrando no hiato e não vai sair mais. Eu acho que pra Mirella não dá não, posso estar enganada. Mas eu acho que ela deixou muito. Aí ela vai querer voltar agora em 24 tentando recompor, mas o povo tá dizendo que não quer mais esse formato, gente. É o povo. E você acha que quem assim da oposição pode aparecer, Menino. surgir? Rapaz, da oposição, eu Você acho acredita que Débora reverte a situação dela? Eu venha- não. O nome que eu acho que eu diria pra você que seria o nome que eu viria candidata é Débora. Uma mulher, Sim. né? Mas não sei. Sobre isso aí é uma questão do processo dela, eu não sei É dizer. jurídico. Eu acho que acredito a última porque instância é eu complicado. confio no resultado. Se o resultado tá dizendo que não é, não é. Se tá dizendo que é, então assim, Agora, ela pode se- até reverter, mas o que acontece Se não hoje... tivesse acontecido é que não. o processo que aconteceu com ela, era o nome que eu digo que seria uma candidata. Também eu não vejo outro. Não Ó pra aí. existe, não existe ninguém. Pode até ter, eu posso até amanhã Sim. sentar lá na Câmara, estar vereadora, se Deus assim quiser, e o povo também, vendo esse prefeito, essa prefeita. Mas hoje eu não enxergo. Enxergava a Sim, sim, Débora. sim. Hoje eu não No enxergo. cenário atual. É, porque na Mas eu não verdade enxergo. política, quando a gente discute política, é bom falar. A gente tá fazendo um recorte de hoje. Exatamente. Deixa exato o momento. Amanhã muda. É como a gente fala, se a Amanhã eleição fosse muda. agora, Amanhã, exatamente, amanhã né? muda. E a política ela é volátil, então a gente não sabe. A eleição que você empatou, se fosse feita um dia antes ou um dia depois, o resultado era outro. É outro? O resultado era outro. Um Completamente dia antes, um outro. dia depois, você tem a Tenho certeza que o resultado era certeza que outro. se fosse um dia depois, a gente não Um dia perdia depois, a porque você ia correr pra pedir mais voto. Com
certeza, Mas meu exatamente. filho. Eu Mas acho como que não é isso. nem com 2 etapas, é uma É, etapa só. A porta fecha. Olha, eu me lembro que em 2012 eu viajei para fazer uma reunião em São Paulo. Fui num dia, voltei no outro. Eu disse, rapaz, foi aquele dia que eu saí da cidade, cara. O povo, para com isso. Eu disse, eu fui pra São Paulo. Naquele dia eu virava um voto. Eu fui pra São É Paulo, incapaz. cara. Se eu ficasse aqui, eu tinha pedido pelo menos mais 10, eu tinha amarrado mais 10, mas enfim, eu dizia que eu fui pra São Paulo e perdi o meu voto. O pessoal, que nada, a gente ficou aqui, você foi, mas a gente ficou, mas eu não fiquei. Eu É dizia isso isso. mesmo. Tanto que hoje ninguém me tira do negócio da minha cidade, ninguém me manda pra reunião nenhuma, que eu não vou mais. Eu soube que já passou de 1h40. Foi, Tá meu bom. Deus, tá Chegou a hora- ótimo. chegou a hora ruim. Márcio já mandou ela Você não conseguiu, andar. você tá conseguindo falar? Falou, foi tranquilo? Falei, Não, foi de boa, ótimo. Falei até demais hoje. Diferente? Muito. Diferente? Eu vi o podcast hoje. Sim. Hoje Teve apagão assisti. e tudo? Hoje, de Teve fato, apagão? hoje Hoje a teve terra tá apagão, apagando, teve energia foi jujuba. Suas Hoje foi considerações top. finais, que chegou no pior momento do programa, que é aquele que a gente acaba. Tchau. Manda um É. recado Suas para considerações as finais, pessoas. aquele recado, sua rede social, como é que faz as pessoas Fala te do seu acharem, trabalho. conhecer seu Rapidão, trabalho. Convida facílimo. a micareta de portão. E Podem ir lá, Convida gente, para ó. domingo. Sigam a gente. Vereadora Luciana Tavares é rapidão e facílimo de vocês encontrarem aí no Instagram, no Facebook, em todo lugar. Nós teremos o nosso bloco no domingo, às 15 horas, lá na Avenida Queiradeus. Vamos esperar todo mundo lá. As nossas camisas são trocadas por alimentos. É um projeto do nosso mandato no enfrentamento à violência contra a mulher. Vem com a gente. Joia. Pronto, meu povo. Pronto. E agora sim, hoje tivemos um podcast. Hoje tivemos. De verdade. Hoje tivemos. Valeu, meu povo. Aqui a gente tem respeito. Até a próxima. Tchau, tchau.